Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 10. Não encontramos as de mais ninguém. As únicas impressões digitais identificáveis na pasta de cartolina eram as minhas. Havia algumas manchas e outra coisa tão inesperada que, no momento, me esqueci por completo do motivo preocupante que me levará a falar com Vander. Ele bombardeava a pasta com o laser e a cartolina se iluminou como um céu cheio de estrelas minúsculas. Isto é uma loucura. Ele se maravilhou pela terceira vez. Esta substância deve ter vindo das minhas mãos, observei incrédula. O Vingo usava luvas. E Beth também. Vander acendeu a luz de teto e abanou a cabeça. Se fosse um homem, sugeriria que os policiais a levassem para ser interrogada. E eu não o culparia por isso. O rosto dele tinha uma expressão intensa. Pense no que esteve fazendo nesta manhã. Kai. Precisamos confirmar se este resíduo é seu. Se for, teremos de reconsiderar as nossas suposições em relação aos casos de estrangulamento e ao resíduo brilhante que encontramos. Não, interrompiu. Não é possível que eu tenha deixado o resíduo nos corpos, Neios. Eu usei luvas o tempo todo em que estive trabalhando. Tirei as luvas quando o Vingo encontrou o Perk. Toquei na pasta com as mãos sem luvas. Ele insistiu. E quanto a lacas, cosméticos, qualquer coisa que use habitualmente. Não é possível, repeti. Este resíduo não apareceu quando examinamos outros corpos. Só apareceu nos casos de estrangulamento. Tem razão. Pensamos durante um minuto. Beth e o Vingo estavam com luvas quando mexeram nesta pasta. Ele queria ter certeza. Sim. Estavam, e é por isso que não deixaram impressões. Então não é provável que o resíduo tenha vindo das mãos deles. Precisa ter vindo das minhas. A não ser que outra pessoa tenha tocado na pasta. Outra pessoa que poderia tê-la colocado no frigorífico, você está pensando. Vander parecia cético. As suas impressões eram as únicas, Kai. Mas as marcas, Neios, essas podiam ser de qualquer pessoa. Claro que podiam. Mas eu sabia que ele não acreditava nisso. O que estava fazendo antes de vir aqui para cima? Perguntou. Estava tratando de um caso de atropelamento e fuga. E depois Vingo chegou com a pasta e eu levei-a logo a Beth. Ele olhou inexpressivamente para a minha bata ensanguentada e observou. Estava de luvas fazendo a autópsia. Claro. E tirei-as quando o Vingo me trouxe a pasta, como já expliquei. As luvas tinham talco por dentro. Acho que não pode ser isso. Provavelmente não, mas é um começo. Voltei para baixo, a sala de autópsias, para ir buscar um par idêntico de luvas de látex. Alguns minutos depois, Vander estava abrindo a embalagem, virando as luvas do avesso e passando-as pelo laser. Nenhum brilho. O talco não reagiu. Não que realmente achássemos que fosse reagir. No passado, tínhamos testado vários pós, encontrados nos locais onde as mulheres tinham sido assassinadas, na esperança de identificar a substância brilhante. Os pós que tinham uma base de talco também não haviam reagido. As luzes se acenderam novamente. Fumando um cigarro, comecei a pensar, tentando visualizar todos os meus movimentos desde que Vingo me mostrou a pasta das preparações, até ter ido à sala de Vander. Estava mexendo em artérias coronárias quando Vingo apareceu com o Perk. Pousei o bisturi, tirei as luvas e abri a pasta para ver as preparações. Dirigi-me ao lavatório, lavei as mãos apressadamente e limpei-as em uma toalha de papel. Depois fui falar com Beth. Teria tocado em alguma coisa no seu laboratório. Não me lembrava. Era a única coisa que me vinha à ideia. O sabão que usei lá embaixo, quando me lavei. Poderá ser isso? Pouco provável, disse Vander, sem hesitação. Especialmente se o tirou com água. Se o seu sabonete diário reagisse, mesmo depois de ser tirado com água, encontraríamos a toda hora substância brilhante em corpos e roupa. Tenho quase certeza de que este resíduo vem de alguma coisa granulosa, uma substância friável qualquer. O sabão que usou lá embaixo é um desinfetante, um líquido, não é? Era, mas não fora esse que usará.
Estava demasiado apressada para correr até ao vestiário e lavar as mãos com o desinfetante cor-de-rosa que se guardava em garrafas junto dos lavatórios. Fui até ao lavatório mais próximo, o da sala de autópsias, que tinha um dosador metálico cheio de um sabão em pó cinzento, usado no resto do edifício. Era barato. O Estado comprava por atacado. Não fazia ideia do que continha. Quase não tinha cheiro, não se dissolvia nem fazia espuma. Era como se nos lavássemos com areia molhada. Havia um banheiro para senhoras no fundo do corredor. Saí por um momento e voltei com uma mão cheia do pó acinzentado. As luzes foram apagadas e Vander ligou novamente o laser. O sabão brilhou como neon branco. Macacos me mordam. Vander ficou encantado. Eu já não me sentia exatamente assim. Queria desesperadamente saber a origem do resíduo que encontráramos nos corpos. Mas nunca, nem nas minhas fantasias mais loucas, esperei que fosse uma coisa que existisse em todos os banheiros do meu edifício. Mesmo assim, ainda não estava convencida. Seria que o resíduo, nesta pasta, vinha das minhas mãos. E se não fosse esse o caso, fizemos experiências. Os examinadores de armas de fogo fazem, como rotina, uma série de testes para determinar a distância e a trajetória. Vander e eu estávamos fazendo uma série de lavagens experimentais para determinar como era preciso lavar as mãos para que nenhum vestígio do resíduo aparecesse no laser. Esfregou vigorosamente as mãos com o pó, lavou-as bem e secou-as com toalhas de papel. O laser apanhou uma ou duas cintilações, e foi tudo. Tentei lavar as mãos da mesma maneira, fazendo exatamente o que tinha feito lá embaixo. O resultado foi uma multidão de cintilações que facilmente passaram para o balcão, para a manga do casaco de Vander, para qualquer coisa em que eu tocasse. Quanto mais coisas eu tocasse, menos cintilações eu tinha nas mãos. Voltei ao banheiro e regressei com um copo de café cheio de sabão. Lavamos e voltamos a lavar, repetidas vezes. As luzes apagavam e acendiam, o laser cuspia. Até que toda a área do lavatório parecia uma vista aérea de Richmond depois do anoitecer. Um fenômeno interessante se tornou aparente. Quanto mais lavávamos e secávamos, mais cintilações se acumulavam. Ficavam por baixo das unhas das mãos, agarradas aos nossos pulsos e às mangas. Passavam para a roupa, acabavam por chegar ao cabelo, ao rosto, ao pescoço, a tudo em que tocássemos. Depois de cerca de 45 minutos de dezenas de lavagens experimentais, Vander e eu parecíamos perfeitamente normais à luz normal. Sob o laser, parecia que tínhamos sido decorados com luzes natalinas. Merda! Exclamou ele no escuro. Era um comentário que eu nunca ouvirá dele. Quero olhar para isto. O sacana deve ter mania de limpeza. Para deixar a quantidade que deixa, deve lavar as mãos 20 vezes por dia. Se este pó de sabão for a resposta, lembrei. Claro, claro. Rezei para que os cientistas lá em cima conseguissem fazer o seu trabalho mágico. Mas o que não podia ser determinado, por eles ou por qualquer outra pessoa, era a origem do resíduo na pasta de preparações, antes de mais, como tinha ido parar no frigorífico. A minha ansiosa voz interior estava me incomodando novamente. Não consegue aceitar que cometeu um erro, me repreendia. Não consegue enfrentar a verdade. Rotulou mal o pé que o resíduo que se vê nele veio das suas próprias mãos. E se o cenário fosse mais pernicioso? Argumentei, intimamente. Se alguém tivesse colocado a pasta dentro do frigorífico por maldade, e se o resíduo brilhante se encontrasse nas mãos dessa pessoa e não nas minhas? O pensamento era estranho, veneno de uma imaginação que enlouquecera. Até então, um resíduo parecido fora encontrado nos corpos de 4 mulheres assassinadas. Sabia que Vingo, Beth, Vander e eu tínhamos tocado na pasta. As outras pessoas que poderiam eventualmente ter tocado nela eram Tanner, Ambunge ou Bill. Lembrei-me do rosto dele. Alguma coisa desagradável e assustadora se alterou dentro de mim ao recordar lentamente a tarde de segunda-feira. Bill estava tão distante na reunião com Tanner e Ambunge. Nessa altura não fora capaz de olhar para mim, nem mesmo mais tarde, quando os 3 homens estavam examinando os casos na minha sala de reuniões. Vi quando as pastas de processos escorregaram do colo de Bill para o chão numa grande e terrível confusão. Tanner se ofereceu imediatamente para apanhá-las. A sua solicitude fora perfeitamente automática, mas fora Bill que apanhara os papéis, papéis esses nos quais estariam incluídos os rótulos que tinham sobrado. Depois, ele e Tanner tinham posto tudo por ordem. Como seria fácil arrancar um rótulo e metê-lo no bolso. Mais tarde, Ambunge e Tanner tinham saído juntos, mas Bill cara comigo. Falamos no gabinete de Margaret durante cerca de 10 ou 15 minutos. Ele fora carinhoso e prometera que umas bebidas acalmariam os meus nervos. Saíra muito antes de mim e quando se retirou do edifício estava sozinho e ninguém o vira. Afastei as imagens da minha cabeça, me recusando a continuar a vê-las. Era um absurdo. Estava perdendo o controle. Bill nunca faria uma coisa dessas. Em primeiro lugar, não via razão para tal. Não conseguia imaginar como tal ato de sabotagem pudesse beneficiá-lo. Preparações mal rotuladas só prejudicariam os casos que ele iria querelar em tribunal. Não seria apenas um tiro no pé, mas também na cabeça. Quer responsabilizar alguém porque não consegue encarar o fato de que fez besteira.
Estes casos de estrangulamento eram os mais difíceis da minha carreira, e eu tinha medo de estar ficando demasiado envolvida. Talvez estivesse perdendo a minha maneira racional e metódica de fazer as coisas. Talvez estivesse cometendo erros. Vander dizia: precisamos descobrir a composição desta substância. Como compradores atentos, precisávamos encontrar uma caixa de sabão e ler os ingredientes. Eu vou ver no banheiro das senhoras, me ofereci. E eu ao dos homens. Mas que caça ao lixo se revelou esta. Depois de ter entrado e saído de todos os banheiros do edifício, tive uma ideia e fui falar com Vingo. Uma das suas tarefas era encher todos os dosadores de sabão na morgue. Ele me disse para ir ao armário do segurança a algumas portas a seguir a minha sala. Lá, em cima de uma prateleira, mesmo ao lado de uma pilha de panos do pó, encontraria uma caixa cinzenta de tamanho industrial do sabão Boravas. O ingrediente principal era o bórax. Uma rápida verificação num dos meus livros de química deu uma ideia da razão pela qual o pó de sabão se iluminava como fogo de artifício. O bórax é um composto de boro, substância cristalina, que conduz a eletricidade como um metal a temperaturas elevadas. A sua utilização industrial vai desde a fabricação de cerâmica, vidro especial, pós de lavagem e desinfetantes até a fabricação de abrasivos e combustíveis para foguetes. Ironicamente, uma grande percentagem do abastecimento mundial de bórax é extraída no Vale da Morte. A noite de sexta-feira passou e Marino não telefonou. Às 7 horas da manhã seguinte tinha parado o carro atrás do meu edifício e, apreensiva, fui consultar o livro de entradas já dentro da morgue. Eu não deveria precisar ser convencida. Eu sabia. Teria sido uma das primeiras a ser alertada. Não havia corpos registrados que eu desconhecesse, mas o silêncio parecia ameaçador. Não conseguia afastar a sensação de que outra mulher estava à espera que eu tratasse dela, que estaria acontecendo novamente. Continuava à espera que Marino telefonasse. Vander me telefonou, de casa, às 7h30. Há alguma coisa. Telefono-lhe imediatamente se houver. Estarei perto do telefone. O laser estava lá em cima no laboratório, em cima de um carrinho, preparado para ser levado para baixo para a sala de raio-x, caso fosse necessário. Eu reservara a primeira mesa de autópsias e ontem, ao M da tarde, Vingo tinha a esfregado muito bem, preparando 2 carrinhos com todos os apetrechos cirúrgicos imagináveis e recipientes para a recolha de amostras. A mesa e os carrinhos não tinham sido usados. Os meus únicos casos eram uma overdose de cocaína de Fredericksburg e um afogamento, por acidente, do condado de James City. Perto do meio-dia, Vingo e eu estávamos sozinhos, acabando metodicamente o trabalho da manhã. Os seus tênis chiaram em contato com o chão úmido quando ele encostou uma vassoura à parede, observando. Andam dizendo por aí que, ontem à noite, 100 policiais estavam fazendo horas extras. Eu continuei a preencher uma certidão de óbito. Esperemos que valesse a pena. Valia se fosse o tipo. Começou a lavar com uma mangueira uma mesa cheia de sangue. O tipo seria maluco se mostrasse. Um policial me disse que estão mandando parar toda a gente na rua. Se virem-no passar, a altas horas, pedem uma identificação. Também andam tomando nota da placa quando vem um carro parado durante a noite. Que policial? Perguntei, olhando para ele. Nesta manhã não tínhamos casos de Richmond, pelo que também não tínhamos policiais de Richmond. Quem foi o policial que lhe disse isso? Um dos policiais que veio com o afogado. Do condado de James City. Como ele sabia o que estava acontecendo em Richmond ontem à noite? Vingo olhou para mim de forma estranha. O irmão dele é policial aqui na cidade. Virei-me para ele não conseguir ver a minha irritação. Demasiadas pessoas andavam falando. Um policial, cujo irmão era policial em Richmond, contará isto a Vingo, um estranho. Que mais andariam dizendo? Havia demasiado falatório. Eu estava interpretando a observação mais inocente de maneira diferente. Estava me tornando desconada de tudo e de todos. Vingo dizia: acho que o tipo se escondeu, está à espera que as coisas acalmem. Fez uma pausa, se ouvindo a água bater na mesa. Ou isso ou então atacou ontem à noite e ainda ninguém encontrou o corpo. Eu não disse nada. A minha irritação aumentava. E daí? Eu não sei. A voz dele foi abafada pelo salpicar da água. É difícil acreditar que ele tentasse novamente. Arriscado demais, se quer saber a minha opinião. Mas eu conheço algumas das teorias. Dizem que alguns tipos como este se tornam, realmente, ousados passados uns tempos. Aborrecem toda a gente quando na verdade querem ser apanhados. Pode ser que não consiga evitá-lo e que esteja pedindo que alguém o faça parar. Vingo. Ele pareceu não ouvir e continuou. Deve ser uma espécie de doença. Ele sabe que está doente. Tenho certeza. Talvez esteja pedindo a alguém para salvá-lo de si próprio. Vingo. Elevei a voz e girei na cadeira. Ele tinha fechado a água, mas era demasiado tarde. As minhas palavras ecoaram, de forma assustadora, na sala vazia e silenciosa. Ele não quer ser apanhado. Ficou de boca aberta, surpreso com a rispidez das minhas palavras. Meu Deus! Não queria perturbá-la. Doutora Scarpetta. E não estou perturbada, respondi, secamente.
Mas pessoas como este filho da mãe não querem ser apanhadas. Está bem? Ele não está doente. Está bem? E antissocial. É malvado. E faz isso porque quer fazer. Está bem? Com os sapatos rangendo baixinho, tirou uma esponja de um lavatório e começou a limpar os lados da mesa. Não olhou para mim. Olhei chamente para ele, derrotada. Ele continuava limpando sem levantar os olhos. Sentia-me mal. Vingo. Afastei-me da mesa. Vingo, relutantemente, se dirigiu até mim e lhe toquei no braço de leve. Peço desculpas. Não tenho motivo nenhum para me zangar consigo. Não faz mal, disse ele. E a inquietação nos seus olhos me desanimou. Sei o que está passando. Tudo o que está acontecendo. Isto dá cabo de mim, sabe? Passo o tempo todo vendo se consigo descobrir uma solução. Todas estas coisas que estão a afetá-la e eu não consigo descobrir nada. Bem, só queria poder fazer alguma coisa. Então era isso. Eu não o tinha magoado, mas sim aumentado as suas preocupações. Vingo andava preocupado comigo. Sabia que eu não estava em mim, que andava tensa a ponto de estourar. Talvez estivesse se tornando evidente para as outras pessoas. As fugas de informação, a violação do computador, as preparações incorretamente rotuladas. Se calhar, ninguém ficaria surpreso se eu viesse a ser acusada de incompetência. Já estávamos esperando, diriam as pessoas. Ela estava ficando perturbada. Primeiro, eu não andava dormindo bem. Mesmo quando tentava relaxar, a minha cabeça era uma máquina que eu não conseguia desligar. Continuava trabalhando, até o meu cérebro ficar sobreaquecido e os nervos zumbirem como os elétricos. Ontem à noite, tentará animar Lucy, levando-a para jantar fora e depois vendo o Umi. No tempo todo em que estivemos no restaurante e no cinema, esperei que o meu pager tocasse, de vez em quando. Examinavam para verificar se as pilhas ainda estavam carregadas. Não conava no silêncio. Às 3 da tarde, ditei 2 relatórios de autópsias e despachei uns quantos que já estavam gravados. Quando ouvi o telefone tocando, já ia entrando no elevador. Voltei correndo para a sala e levantei o fone. Era Bill. Mantém-se o combinado? Não podia dizer que não. Com muito gosto, respondi com um entusiasmo que não sentia. Mas não tenho certeza de que a minha companhia seja muito interessante nos dias que correm. Não tem a menor importância. Saí da sala. Era mais um dia de sol, mas mais quente. A cerca de relva à volta da minha casa estava secando e ouvi no rádio, quando ia para casa, que a colheita de tomate de Hanover iria ficar prejudicada se não chovesse mais. Fora uma primavera estranha e volátil. Tivemos longos períodos de tempo bonito e ventoso. De repente, uma horda de nuvens escuras aparecia no céu. Os relâmpagos punham toda a cidade às escuras e a chuva formava lençóis de água. Era como atirar um balde cheio de água no rosto de um homem sedento. Acontecia demasiado depressa para ele conseguir beber uma gota. Por vezes, pensava em algumas coincidências na vida. A minha relação com Bill fora um pouco diferente do tempo. Ele rompera com uma beleza quase feroz e eu descobri que tudo o que desejava era uma chuva suave, algo sossegado que satisfizesse a ânsia do meu coração. Estava ansiosa por ir vê-lo hoje à noite. Por outro lado, não estava. Como de costume, foi pontual, chegando exatamente às 5. É bom e é mal, observou ele quando estávamos no pátio dos fundos acendendo a grelha. Mal? Perguntei. Acho que não é realmente isso que quer dizer, Bill. O sol já estava se pondo, mas ainda irradiava calor. Nuvens passavam à sua frente de forma a termos intermitências de sombra e luz branca, mas o ar prometia mudanças. Limpou a testa na manga da camisa e me piscou o olho. Uma rajada de vento dobrou as árvores e uma toalha de papel esvoaçou pelo pátio. É mal, Kai, porque o fato dele não aparecer pode significar que saiu da cidade. Afastamo-nos do carvão em brasa e bebemos das garrafas de cerveja. Não aguentava pensar que o assassino talvez tivesse mudado de lugar. Queria-o aqui. Pelo menos, sabíamos o que ele andava fazendo. O meu medo era que ele atacasse noutras cidades, onde os casos seriam investigados por detetives e médicos legistas que não sabiam o que nós sabíamos. Nada podia estragar uma investigação como um esforço multijurisdicional. Os policiais eram ciosos do seu território. Cada investigador queria realizar a captura e achava que sabia trabalhar melhor do que qualquer outro. Chegava-se ao ponto de cada um pensar que o caso lhe pertencia. Suponho que nem eu estava imune ao sentimento de posse. As vítimas tinham se tornado propriedade minha e a sua única esperança de justiça era que o assassino fosse apanhado e julgado aqui. Uma pessoa só pode ser acusada de uns tantos homicídios puníveis com a pena de morte, e uma condenação noutro lugar poderia obviar um julgamento aqui. Era uma hipótese que me revoltava. Seria como se as mortes das mulheres em Richmond fossem um treino, um aquecimento, e completamente inúteis. Talvez viesse a se revelar que aquilo que estava me acontecendo era também inútil. Bill estava colocando mais líquido inamável em cima do carvão. Afastou-se da grelha e olhou para mim, o rosto afogueado pelo calor. E o seu computador? Perguntou. Alguma novidade? Hesitei. Não havia razão para ser evasiva. Bill sabia muito bem que eu desrespeitara as ordens de Ambuge e não alterara a senha nem zero o que quer que fosse para, e passo a citar,
salvaguardar os meus dados. Na última segunda-feira à noite, Bill estava mesmo por trás de mim quando ativei o modo de atendimento e liguei o eco, como se estivesse convidando o criminoso a tentar novamente, e que era exatamente o que eu estava fazendo. Parece que mais ninguém entrou, se é a isso a que está se referindo. Interessante, repetiu ele, bebendo mais um gole de cerveja. Não faz muito sentido. Seria lógico pensar que o criminoso tentaria entrar no caso de Lori Pedersen. Ela não está no computador, o lembrei. Nada de novo é introduzido no computador enquanto estes casos estiverem sendo investigados. Então o caso não está no computador. Mas como é que ela vai saber disso se não tentar entrar? Ela ou ele, quem quer que seja. Bem, ela ou ele, a pessoa que procurou da primeira vez e não conseguiu encontrar o caso de Lori. Mesmo assim, não faz muito sentido, Kai insistiu. Agora é que vejo que, em primeiro lugar, não faz muito sentido que alguém o tentasse. Qualquer pessoa que saiba bastante sobre entradas em computadores teria notado que não era provável que um caso autopsiado num sábado estivesse na base de dados na segunda-feira. Quem não arrisca não petisca, murmurei. Sentia-me enervada com a presença de Bill. Parecia que não conseguia relaxar ou me entregar ao que deveria ser um agradável serão. Fatias de carne com 2 dedos de espessura estavam marinando na cozinha. Uma garrafa de vinho tinto respirava em cima do balcão. Lucy estava fazendo a salada com boa disposição, levando em conta que não tinha recebido notícias da mãe, que se encontrava num lugar qualquer com o ilustrador. Parecia perfeitamente satisfeita. Na sua fantasia, começava a acreditar que nunca iria embora e me perturbava o fato dela começar a insinuar como seria agradável quando eu e Mr. Bowles nos casássemos. Mais cedo ou mais tarde, precisaria destruir os seus sonhos, confrontando-a com a realidade. Voltaria para casa logo que a mãe regressasse de Miami, e Bill e eu não íamos nos casar. Tinha começado a observá-lo como se fosse a primeira vez. Ele olhava pensativo para o carvão em chamas, agarrando distraído a cerveja com ambas as mãos, os pelos dos braços e das pernas dourados como pólen ao sol. Via-o através de uma cortina de fumaça e calor que parecia um símbolo da distância que crescia entre nós. Por que seria que a mulher se suicidara com a arma dele? Apenas por uma questão prática, por ser a arma dele a maneira mais conveniente de morrer instantaneamente. Ou seria a sua maneira de puni-lo por pecados que eu não conhecia? A mulher tinha dado um tiro no peito quando estava sentada na cama deles. Puxara o gatilho naquela manhã de segunda-feira, apenas algumas horas ou talvez até minutos depois de terem feito amor. O pé dela revelara esperma. O corpo ainda cheirava levemente a perfume quando a examinei no local. Qual seria a última coisa que Bill lhe disse antes de ir para o trabalho? Volte à terra, Kai. Os meus olhos tornaram a ver claramente. Bill me olhava chamente. Onde estava? Perguntou ele, me passando um braço pela cintura, respirando perto do meu pescoço. Posso saber? Estava apenas pensando. Em quê? Não me diga que era no trabalho. Resolvi desabafar. Bill, falta alguns papéis de um dos processos que você, o Hamburger e o Tanner estiveram vendo no outro dia. A mão dele, que me acariciava o fundo das costas, se imobilizou. Senti a raiva dele na pressão dos dedos. Que papéis? Não tenho certeza, respondi nervosa. Não me atrevi a ser mais específica. Não me atrevi a mencionar o rótulo que faltava no pé de Lori Pedersen. Estava apenas pensando se teria reparado se, por acaso, alguém apanhara alguma coisa. De repente, retirou o braço e disse: Bolas, não consegue parar de pensar nesses malditos casos por uma noite. Bill, chega, está bem? Enou as mãos nos bolsos das bermudas e desviou o olhar de mim. Meu Deus, Kai, está me deixando maluco. Estão mortas. As mulheres estão mortas. 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 Você e eu estamos vivos. A vida continua. Ou, pelo menos, deve continuar. Vais destruí-la. Vai nos destruir, se continuar obcecada com estes casos. Durante o resto do serão, enquanto Bill e Lucy conversavam sobre coisas sem importância, o meu ouvido estava atento ao telefone. Continuava à espera que tocasse. Estava à espera que Marino telefonasse. Quando tocou, de manhã cedo, a chuva batia na minha casa e eu dormia agitadamente, os meus sonhos fragmentados, inquietantes. Procurei desajeitadamente o fone. Ninguém respondeu. Alô? Perguntei outra vez enquanto acendia a luz. Ao fundo, ouvia o som de uma televisão. Conseguia ouvir o murmúrio de vozes distantes que falavam coisas que eu não conseguia compreender e, com o coração me martelando as costelas, pousei o fone violentamente e com repulsa. Era segunda-feira, princípio da tarde. Estava verificando os relatórios preliminares dos laboratórios relativos aos testes que os cientistas forenses efetuavam lá em cima. Tinham dado prioridade aos casos de estrangulamento. Todo o restante, níveis de alcoolemia, drogas e barbitúricos, fora temporariamente suspensos. Tinha 4 excelentes espíritos científicos debruçados sobre as quantidades de resíduo brilhante que poderia ser sabão em pó barato, encontrado em banheiros públicos por toda a cidade. Os relatórios preliminares não eram exatamente animadores. Por enquanto,
Nem sequer sabíamos grande coisa sobre a amostra conhecida, o sabão Boravas, que usávamos no edifício. 25% eram aproximadamente um ingrediente inerte, um abrasivo, e 75% borato de sódio. Sabíamos isto porque os químicos do fabricante tinham nos informado. O microscópio eletrônico não era tão seguro. O borato de sódio, o carbonato de sódio e o nitrato de sódio, por exemplo, apareciam todos imediatamente como sódio no microscópio eletrônico. As quantidades de resíduo brilhante apareciam da mesma forma, como o sódio. É quase tão específico como dizer que uma coisa contém vestígios de chumbo, que está por todo o lado, no ar, na terra, na chuva. Nunca fazíamos testes de chumbo em resíduos de tiros porque um resultado positivo não significaria nada. Por outras palavras, nem tudo que brilha é bórax. Os vestígios que encontráramos nos corpos das mulheres assassinadas podiam ser outra coisa, como nitrato de sódio, com utilizações que vão desde o fertilizante até um componente da dinamite. Ou podia ser um carbonato cristalizado como elemento de reveladores de fotograia. Teoricamente, o assassino podia passar as suas horas de trabalho numa câmara escura, numa estufa ou numa fazenda. Quantas substâncias não contêm sódio? Só Deus sabe. Vander estava fazendo testes em uma variedade de outros compostos de sódio com o laser para ver se brilhavam. Era uma forma rápida de eliminar artigos da nossa lista. Entretanto, eu tinha as minhas próprias ideias. Queria saber quem mais encomendava Boravas na grande área metropolitana de Richmond, além do Departamento de Saúde e Serviços Humanos. Por isso telefonei ao distribuidor em Nova Jersey. Falei com uma secretária que me passou as vendas, que por sua vez me passaram a contabilidade, depois ao serviço de processamento de dados, que me passou as relações públicas, voltando esta a me passar a contabilidade. A seguir, tive uma discussão. A nossa lista de clientes é confidencial. Não posso divulgá-la. Que tipo de médica é? Sou médica legista, respondi, medindo cada palavra. Sou a doutora Scarpetta, médica legista-chefe da Virgínia. Ah, então dá licenças aos médicos. Não. Investigamos mortes. Uma pausa. Então é uma investigadora da causa mortes. Não valia a pena explicar isso. Não, eu não era investigadora da causa mortes. Esses são funcionários públicos eleitos. Normalmente não são patologistas forenses. Um indivíduo pode trabalhar num posto de gasolina e ser eleito investigador da causa mortes em alguns estados. Deixei-o pensar que estava no caminho certo, o que só piorou as coisas. Não entendi. Está sugerindo que alguém anda dizendo que o Boravas é fatal? Isso não é possível. Que eu saiba, não é tóxico, tenho certeza. Nunca tivemos problemas dessa natureza. Alguém o ingeriu. Tenho de comunicar isso ao meu supervisor. Expliquei que uma substância, que poderia ser Boravas, fora encontrada em vários locais de crimes relacionados uns com os outros, mas que o desinfetante não tinha nada a ver com as mortes, não era a toxicidade do sabão que me interessava. Disse-lhe que podia arranjar uma ordem judicial, o que só o faria perder mais tempo, bem como a mim. Ouvi-o bater de teclas quando ele se sentou ao computador. Acho que a senhora vai querer que eu mandasse isto. Existem aqui 73 nomes de clientes em Richmond. Sim, gostaria muito se me mandasse uma cópia o mais rápido possível. Mas, se puder, me leia a lista ao telefone, por favor. Fez a contragosto, e ainda bem que fez. Não reconheci a maior parte dos nomes, exceto o Departamento de Veículos Automóveis, a Central de Abastecimento da Câmara e, claro, o HHSD. Em termos globais, incluíam provavelmente 10.000 empregados, desde juízes, defensores públicos, promotores, toda a força policial e mecânicos das garagens estadual e municipal. Em algum lugar, no meio de toda esta gente, se encontrava um senhor ninguém com tarde de limpeza. Um pouco depois das 3, voltava para minha mesa com outro copo de café, quando Rose me avisou de que tinha transferido uma chamada. Ela já está morta há algum tempo, dizia Marino. Apanhei a bolsa e saí porta fora. Capítulo 11. Segundo Marino, a polícia ainda deveria encontrar vizinhos que tivessem visto a vítima durante o M de semana. Uma amiga, com quem ela trabalhava, tentou lhe telefonar, no sábado e no domingo, mas ninguém atendeu. Quando a mulher não apareceu para dar a aula à 1 da tarde, a amiga chamou a polícia. Um agente apareceu no local e se dirigiu aos fundos da casa. Uma janela, no segundo andar, estava escancarada. A vítima morava com uma pessoa que, aparentemente, estava fora. O endereço era a menos de 1,5 km da cidade, na periferia da Virgínia Commonwealth University, numa área onde moravam mais de 20.000 estudantes. Muitas das faculdades que formavam a universidade eram localizadas em casas vitorianas e de arenito ao longo de West Main. Decorriam as aulas de verão e os estudantes andavam a pé e de bicicleta pela rua. Juntavam-se em pequenas mesas de esplanadas de restaurantes, bebendo café, os livros empilhados junto aos cotovelos, enquanto falavam com amigos e se deleitavam com o calor de uma bela tarde de junho.
Anna Yarborough tinha 31 anos e ensinava jornalismo na Faculdade de Comunicação da Universidade. Marino me contará. No último outono se mudará da Carolina do Norte para a cidade. Não sabíamos mais nada sobre ela, a não ser que estava morta há alguns dias. Policiais e repórteres estavam em todo o lado. O trânsito passava devagar em frente à casa de tijolo vermelho de 3 andares, com uma bandeira azul e verde, feita à mão, e que esvoaçava por cima da entrada. Havia oreiras cheias de gerânios cor-de-rosa e brancos, e um telhado de ardósia, azul metálico, com um desenho amarelo claro. A rua estava tão congestionada que fui forçada a parar quase a um quarteirão de distância, e não pude deixar de reparar que os repórteres estavam mais reprimidos do que o costume. Mal se mexeram quando passei por eles. Não me apontaram câmaras nem microfones. Havia algo quase militar na postura deles, rígidos, silenciosos, pouco à vontade, como se sentissem que este era mais outro. O quinto, 5 mulheres como elas próprias, ou como as suas esposas e amantes, que tinham sido brutalizadas e assassinadas. Um agente fardado levantou a tá amarela que barrava a porta da frente no topo das escadas de granito. Entrei no vestíbulo sombrio e subi 3 lances de escadas de madeira. No último patamar encontrei o chefe da polícia, vários oficiais de altas patentes, detetives e agentes fardados. Dio também estava lá, perto de uma porta aberta, vendo o que acontecia lá dentro. Por momentos, olhou para mim, pálido. Mal dei por ele quando parei à entrada da porta. Olhei para o pequeno quarto e o fedor penetrante da carne humana em decomposição, que é diferente de qualquer outro cheiro na terra, me chegou ao nariz. Marino estava com as costas viradas para mim, agachado, abrindo gavetas da cômoda, mexendo com destreza em camadas de roupa bem dobrada. No tampo da cômoda se viam frascos de perfume e pulverizadores, uma escova de cabelo e rolos elétricos. À esquerda, encostada à parede, havia uma mesa e a máquina de escrever elétrica que se encontrava em cima parecia uma ilha no meio de um mar de papéis e livros. Havia mais livros na prateleira por cima e outros empilhados no chão de madeira. A porta do roupeiro estava entreaberta, a luz interior apagada. Não havia tapetes, nem bugigangas, fotograias ou gravuras nas paredes, como se o quarto não fosse habitado há muito tempo ou ela só estivesse lá temporariamente. À minha direita, se via uma cama de solteiro. À distância, vi os lençóis em desalinho e os cabelos escuros espalhados e emaranhados. Tendo cuidado para ver onde punha os pés, me aproximei dela. O seu rosto estava virado para mim, tão inchado pela decomposição que eu não podia dizer como seria em vida, a não ser que era branca, com cabelo castanho escuro que lhe chegava até aos ombros. Estava nua e virada de lado, as pernas puxadas para cima, as mãos amarradas atrás das costas. Parecia que o assassino os arausos das persianas e tanto os nós como o padrão me eram chocantemente familiares. Uma colcha azul escuro fora atirada para cima das ancas, num gesto indicador de descuidado e frio desprezo. No chão, aos pés da cama, se via um pijama curto. A parte de cima estava abotoada e tinha um rasgão da gola até a bainha. O short parecia estar rasgado dos lados. Marino atravessou lentamente o quarto e se colocou ao meu lado. Ele subiu pela escada, disse ele. Que escada? Perguntei. Havia 2 janelas. Aquela para onde ele olhava estava aberta e ficava perto da cama. Na parte exterior de tijolo, explicou ele, existe uma velha escada de ferro de incêndio. Foi por aí que ele entrou. Os degraus estão enferrujados. Uma parte da ferrugem saiu e está no peitoril da janela. Provavelmente veio agarrada aos sapatos dele. E também saiu por lá, deduzi. Não posso dar certeza, mas parece que sim. A porta lá embaixo estava fechada. Tivemos de arrombá-la. Mas lá fora, acrescentou, olhando novamente para a janela, a relva alta por baixo da escada. Não há pegadas. Choveu muito no sábado à noite, o que também não nos ajuda nada. Isto tem ar-condicionado. Sentia a pele arrepiada e o quarto, abafado, quente e úmido, cheirava a podridão. Não. Também não há ventoinhas. Nem uma única. Limpou o rosto afogueado com a mão. O cabelo estava colado à testa em após grisalhos. Tinha os olhos raiados de sangue com olheiras. Parecia que Marino não dormia nem mudava de roupa havia uma semana. A janela estava fechada? Perguntei. Nenhuma delas estava. Com uma expressão de surpresa, olhamos ambos para a porta ao mesmo tempo. Que diabo? Uma mulher tinha começado a gritar no vestíbulo, 2 andares abaixo. Ouvi-o arrastar de pés e vozes de homens discutindo. Saia da minha casa. Oh, meu Deus! Saia da minha casa, seu grande sacana! Gritava a mulher. Marino passou abruptamente por mim e ouvi os seus passos ao descer as escadas de madeira. Consegui ouvi-lo dizer qualquer coisa a alguém e, quase de imediato, os gritos pararam, se ouvindo apenas um murmúrio. Comecei o exame externo do corpo. Tinha a mesma temperatura do quarto e eu já não podia ser rigorosa. Arrefeceu e corrígida logo depois de morrer. Mas, à medida que a temperatura do quarto subia, também a do seu corpo aumentara. Finalmente, a sua rigidez passará.
como se o choque inicial da morte tivesse desaparecido com o tempo. Não tive de puxar os lençóis muito para trás para ver o que estava por baixo. Por um instante, deixei de respirar e o meu coração parecia ter parado. Suavemente, voltei a colocar os lençóis no lugar e comecei a tirar as luvas. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. Nada. Quando ouvi Marino a subir as escadas, me virei para lhe dizer para se certificar de que o corpo chegaria à morgue envolvido nos lençóis. Mas as palavras não saíram. Fiquei olhando, num assombro mudo. À porta, ao seu lado, estava Hebe Turbu. Mas que diabo Marino achava que estava fazendo? Tinha perdido o juízo. Hebe Turbu, a repórter perita, o tubarão que fazia que o Dume parecesse um peixinho vermelho. Depois reparei que usava sandálias, jeans e uma blusa de algodão branca por fora das calças. Tinha o cabelo preso na nuca. Não estava pintada. Não trazia gravador ou bloco, apenas um saco de lona. Cravou os olhos, muito abertos, na cama, com o rosto desgurado pelo terror. Meu Deus! Não! Colocou a mão por cima da boca aberta. Então é ela, disse Marino em voz baixa. Ela se aproximou, olhando chamente. Meu Deus! Ena! Oh! Meu Deus! Este era o quarto dela. Sim, sim. Oh! Por favor, meu Deus! Marino fez sinal a um agente fardado, que eu não conseguia ver, para levar Hebe Turbu. Ouvi os seus passos nas escadas, ouvi-a gemer. Calmamente, perguntei a Marino. Sabe o que está fazendo? Sim, sempre sei o que estou fazendo. Era ela que estava berrando. Continuei, aparvalhada. Berrando com os policiais? Não. O Bolt tinha acabado de descer. Estava gritando com ele. Com Bolt? E não se pode censurá-la, replicou ele, desinteressadamente. É a casa dela. Não a posso censurar por não nos querer andar por todo o lado e lhe dizendo que não pode entrar. O Bolt? Perguntei estupefata. O Bolt disse que ela não podia entrar, e alguns dos policiais. Encolheu os ombros. Vai ser bonito falar com ela. Está completamente doida. Voltou a dar atenção ao corpo na cama, e alguma coisa fez brilhar os olhos dele. Esta senhora é a irmã dela. A sala estava inundada pelo sol e cheia de plantas envasadas. Ficava no primeiro andar e fora recente e dispendiosamente redecorada. O chão, de madeira envernizada, estava quase totalmente coberto por um tapete árabe, azul claro, com desenhos geométricos verdes num fundo branco, e a mobília era branca e angulosa, com pequenas almofadas em tons pastel. Nas paredes, pintadas de branco, se via uma coleção invejável de gravuras abstratas do artista, de Richemont, Greg Carbo. Era uma sala pouco prática, que Hebe concebera pensando apenas em si própria, suspeitei. Um esconderijo impressionante e frio que denotava sucesso e falta de sentimento e que parecia estar de acordo com o que eu sempre pensara da sua criadora. Encolhida num canto do sofá de couro branco, fumava nervosamente um cigarro comprido e nu. Nunca vira Hebe de perto. Tinha uma aparência tão estranha que até chocava. Os olhos eram irregulares, um deles um pouco mais verde que o outro. Os lábios carnudos não pareciam pertencer ao mesmo rosto que o nariz proeminente e estreito. Tinha cabelos castanhos, já com alguns brancos e roçando os ombros, maçãs do rosto salientes, a pele com delicadas rugas nos cantos dos olhos e da boca. Alta de pernas e esbelta, tinha a mesma idade que eu, talvez alguns anos mais nova. Olhou para nós com os olhos vidrados e sem pestanejar, como um gamo assustado. O agente fardado saiu, e Marino fechou a porta devagar. Sinto muito. Sei como é difícil. Começou Marino a debitar a ladainha do costume. Calmamente, explicou a importância de responder a todas as perguntas, de se lembrar de tudo que se relacionasse com a irmã, os hábitos, os amigos, a rotina, tão pormenorizadamente quanto possível. Hebe continuou sentada rigidamente e não disse nada. Sentei-me à frente dela. Parece que esteve fora, dizia ele. Sim. A voz dela tremia e ela tiritava como se tivesse frio. Saí na sexta-feira à tarde para uma reunião em Nova York. Que tipo de reunião? Um livro. Estou negociando um contrato para um livro. Tive uma reunião com o meu agente. Fiquei em casa de uma amiga. O gravador, em cima da mesa de vidro, girava lentamente. Hebe olhava para ele, absorta. E, então, teve algum contato com a sua irmã enquanto esteve em Nova York? Tentei telefonar ontem à noite para dizer a que hora chegava o meu trem. Respirou fundo. Como ninguém atendeu, fiquei admirada. Depois calculei que ela tivesse ido a qualquer lado. Não tentei ligar quando cheguei à estação. À estação de trem. Sabia que ela tinha aulas à tarde. Apanhei um táxi. Não tinha ideia. Só quando cheguei aqui vi todos os caos. A polícia. Há quanto tempo a sua irmã morava consigo? No ano passado se separou do marido. Queria uma mudança? Tempo para pensar. Disse para vir para aqui. Disse que podia ficar comigo até arranjar onde morar ou voltar para ele. Isso foi no outono passado. Em finais de agosto. Veio morar comigo no mês de agosto passado e começou a trabalhar na universidade. Quando foi a última vez que a viu? Na sexta-feira à tarde.
A voz dela se elevou e ficou presa. Ela me levou à estação. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Marino tirou um lenço amarrotado do bolso de trás das calças e lhe deu. Faz alguma ideia de quais eram os planos dela para o M de semana? Trabalho. Disse que ia ficar em casa preparando as aulas. Tanto quanto sei, não tinha plano nenhum. A Ana não saía muito, tinha um ou dois bons amigos, outros professores. Tinha muitas coisas a preparar para as aulas. Me disse que ia fazer as compras no sábado. Foi tudo. E onde era isso? Em que loja? Não faço ideia. Não importa. Sei que não foi. O outro policial, que esteve aqui há um minuto, me pediu para examinar a cozinha. Ela não foi à mercearia. A geladeira está tão vazia como quando fui embora. Deve ter acontecido na sexta-feira à noite. Como os outros. Durante todo o M de semana estive em Nova York e ela aqui. Ela aqui, assim. Ninguém disse nada durante um momento. Marino olhava para a sala, o rosto sem expressão. Abby acendeu um cigarro, tremendo, e se virou para mim. Sabia o que ela ia perguntar, antes mesmo de dizer as palavras. É como os outros. Sei que a viu. Hesitou, tentando se controlar. Parecia uma tempestade violenta, prestes a arrebentar, quando perguntou em voz baixa. O que ele lhe fez? Dei-lhe a resposta, não posso lhe dizer nada até ter examinado como deve ser. Pelo amor de Deus, ela é minha irmã. Gritou ela. Quero saber o que o animal lhe fez. Meu Deus. Ela sofreu? Por favor, me diga que não sofreu. Deixamo-la chorar, um choro lamentoso de profunda angústia. A sua dor estava muito para além do reino onde algum mortal a pudesse atingir. Ficamos sentados. Marino observava-a com uma expressão resoluta, impenetrável. Eu me odiava em momentos como esse, fria, analítica, a profissional consumada que não se deixava comover pela dor das outras pessoas. Que deveria dizer? Claro que ela tinha sofrido. Quando o encontrou dentro do quarto, quando começou a notar o que ia acontecer, o seu terror deveria ser muito pior depois de ter lido, nos jornais, os relatos arrepiantes sobre as outras mulheres assassinadas, escritos pela própria irmã. E a dor dela, a sua dor física. Está bem. Claro que não vai me dizer nada, começou Abby, usando frases rápidas e nervosas. Sei como é. Não vai me contar. Ela é minha irmã. E você não vai contar. Guarda todos os trunfos. Sei como é. E para quê? Quantas é que o lho da mãe terá de matar? 6, 10, 50? Talvez nessa altura os policiais o descubram. Marino continuava olhando para ela, suavemente. Disse, não culpe a polícia, Mr. Urbu. Estamos do seu lado, tentando ajudar. Certo. Interrompeu ela. Vocês e a sua ajuda. Ajudaram imenso na semana passada. Onde diabo se meteram? Na semana passada. Ao que está se referindo exatamente? Estou me referindo ao sacana que me seguiu todo o caminho até casa, desde o jornal. Exclamou ela. Mesmo em cima de mim, virava em todo lado onde eu virava. Até parei numa loja para me ver livre dele. Depois saí, passados 20 minutos, e lá estava ele. O mesmo carro. A me seguir. Cheguei em casa e liguei para a polícia imediatamente. E o quiseram? Nada. Um policial passou por lá, 2 horas depois, para se assegurar de que tudo estava bem. Dei-lhe uma descrição, até a placa do carro. Ele fez alguma coisa. Claro que não, nunca mais soube de nada. Quanto a mim, foi aquele sacana que fez isto. A minha irmã está morta, assassinada, porque um policial qualquer não se quis ter trabalho. Marino observava-a, se mostrando interessado. Quando foi isso, exatamente? Ela hesitou. Terça, eu acho. Fez esta terça uma semana. De noite, talvez 10, 10:30 da noite. Trabalhei até tarde na redação, acabando um artigo. Ele pareceu confuso. Corrija-me se estiver errado, mas pensei que estivesse no turno das 6 às 2 da manhã ou coisa parecida. Naquela terça-feira, um dos outros repórteres estava fazendo o meu turno. Tive de ir lá durante o dia para acabar uma coisa que os editores queriam para a edição seguinte. Está bem, disse Marino. E o carro? Quando ele começou a segui-la? É difícil saber. Realmente só dei por isso vários minutos depois de ter saído do estacionamento. Podia ter estado à minha espera. Talvez tenha me visto em alguma altura. Não sei. Mas estava mesmo colado ao meu para-choque traseiro, com os faróis altos ligados. Diminui, esperando que ele me ultrapassasse. Ele também diminuiu. Acelerei. A mesma coisa. Não consegui me ver livre dele. Decidi ir à Farm Fresh. Não queria que ele me seguisse até casa. Mas fê-lo, de qualquer maneira. Deve ter passado e voltado, tendo ficado à minha espera no parque ou numa rua perto. Esperou até eu voltar e arrancou. Tenho certeza de que era o mesmo carro. Um Colgar novo, preto. Tenho certeza absoluta. Tenho um contato na DVM e pedi para identificar a placa uma vez que os policiais não se deram a esse trabalho. É um carro alugado. Tenho o endereço da empresa de aluguel e tomei nota da placa, se estiver interessado. Sim,
Estou interessado, disse Marino. Procurou dentro da bolsa e encontrou um pedaço de papel dobrado. A mão dela tremia ao lhe entregar. Ele deu uma olhadela e meteu num bolso. E depois, o carro seguiu-a até casa. Não tive alternativa. Não podia andar dando voltas toda a noite. Não podia fazer nada. Ele viu onde eu moro. Entrei e fui direito ao telefone. Acho que ele passou. Seguiu. Quando olhei pela janela, não o vi em lado nenhum. Já vira o carro antes? Não sei. Já vi colgás pretos. Mas não posso dizer que tenha visto exatamente este carro. Vi o motorista. Estava demasiado escuro e ele vinha atrás de mim. Mas tenho certeza de que havia apenas uma pessoa dentro do carro. Ele, o motorista. Ele, tem certeza disso. Tudo o que vi foi uma sombra enorme. Alguém com cabelo curto. Está bem? Claro que era ele. Foi horrível. Estava sentado muito direito, olhando para minha nuca. Apenas aquela sombra que me olhava, mesmo colado ao meu carro. Contei a Ana. Contei-lhe o que tinha acontecido. Disse-lhe para ter cuidado, para ver se via um colgar preto e, se o visse perto de casa, para ligar para 911. Ela sabia o que acontecia na cidade. Os assassinatos. Falamos sobre o assunto. Meu Deus! Não posso acreditar. Ela sabia. Disse-lhe para não deixar as janelas destrancadas. Para ter cuidado. Então era normal ela deixar uma janela ou duas destrancadas, talvez até abertas. Abby acenou com a cabeça e limpou os olhos. Ela dormia sempre com as janelas abertas. Por vezes, aqui faz calor. Eu ia comprar um aparelho de ar-condicionado e mandá-lo instalar até julho. Eu acabará de me mudar quando ela veio. Em agosto. Havia tantas coisas mais para fazer e o outono e o inverno já estava perto. Oh, meu Deus! Disse-lhe 1000 vezes. Ela estava sempre no mundo dela. Sempre na lua. Não consegui convencê-la. Ela é a minha irmã mais nova. Nunca gostou que eu lhe dissesse o que devia fazer. As coisas lhe passavam ao lado, como se nem sequer as ouvisse. Eu lhe dizia. Eu lhe contava as coisas que aconteciam, os crimes. Não apenas os assassinatos, mas as violações, os roubos, tudo. E ela se irritava. Não queria ouvir falar do assunto. Dizia, Abby, só vê coisas horríveis. Não podemos falar sobre outra coisa. Tenho uma arma. Disse-lhe para guardá-la junto da cama quando eu não estivesse aqui. Mas ela não lhe tocava. Não havia maneira. Ofereci-me para ensinar a dispará-la, para lhe comprar uma. Mas não houve maneira. Não houve maneira. E agora isto. Morreu. Oh, meu Deus! E todas as coisas que devo lhes contar, os seus hábitos e tudo mais, não interessam. Interessam? Sim. Tudo interessa. Nada tem importância porque eu sei que não era nela que ele estava interessado. Nem sequer sabia da existência dela. Era em mim. Silêncio. O que a leva a pensar isso? Perguntou-lhe Marino calmamente. Se era ele que estava dentro do carro preto, sei que vinha atrás de mim. Seja ele quem for, eu é que tenho andado a escrever sobre ele. Já viu artigos assinados por mim. Sabe quem eu sou. Talvez. Era a mim que ele queria matar. Pode ser que fosse o alvo dele, disse Marino prosaicamente. Mas não podemos ter certeza disso, Mr. Boo. Tenho de levar em consideração todas as possibilidades. Talvez ele tenha visto a sua irmã em algum lugar. Talvez na universidade, num restaurante, numa loja. Talvez não soubesse que ela morava com alguém, especialmente se a seguiu enquanto a senhora estava trabalhando, se a seguiu à noite e a viu entrar quando não estava em casa. Podia não fazer a menor ideia de que era irmã dela. Talvez fosse uma coincidência. Havia algum lugar que ela frequentasse, um restaurante, um bar, um lugar qualquer. Limpando novamente os olhos, tentou se lembrar. Há uma pastelaria, na Ferguson, muito perto da faculdade. Da faculdade de comunicação. Acho que ela almoçava lá 1 ou 2 vezes por semana. Não ia a bares. De vez em quando comíamos fora, no Angelas, na parte sul. Mas nessas ocasiões estávamos sempre juntas, ela não estava sozinha. Talvez fosse a outros lugares. Não sei. Não sei. Não sei tudo o que ela fazia durante todo o dia. Diz que ela se mudou em agosto passado. Alguma vez foi passar o M de semana fora ou fazer uma viagem. Esse tipo de coisas. Por quê? Ficou espantada. Acha que alguém a seguiu, alguém de fora da cidade. Estou apenas querendo denir os movimentos dela. Abby armou, então, com voz trêmula. Na quinta-feira passada voltou a Chapey Hill para ver o marido e passar algum tempo com uma amiga. Esteve fora quase toda a semana e voltou na quarta. Hoje começavam as aulas, o primeiro dia de aulas do período de verão. O marido veio aqui alguma vez? Não, respondeu cansada. Alguma vez foi agressivo com ela ou violento? Não, respondeu ela rapidamente. Não foi o G. Ambos queriam um período de afastamento. Não havia qualquer animosidade entre eles. O sacana que fez isto é o mesmo que tem andado por aí cometendo os outros crimes. Marino olhou para o gravador em cima da mesa. Uma pequena luz vermelha estava piscando.
Procurou nos bolsos do casaco e pareceu irritado. Vou precisar ir, num instante, ao carro. Deixou-me com Webb na alvíssima sala de estar. Fez-se um silêncio longo e constrangedor antes dela olhar para mim. Tinha os olhos vermelhos, o rosto inchado. Amarga e tristemente, me disse, tantas vezes que eu quis falar consigo. E agora isto. Se calhar, no fundo, está satisfeita. Sei qual é a sua opinião a meu respeito. Provavelmente acha que eu mereço sentir um pouco daquilo que as pessoas sobre quem escrevo devem sentir. Justiça poética. A observação me magoou. A sério. Ripostei, enfaticamente. Abby, você não merece isto. Nunca desejaria isto nem a si nem a ninguém. Olhando para as mãos, mente apertadas, continuou penosamente. Por favor, trate dela. Por favor, a minha irmã. Oh, meu Deus. Por favor, tome conta da Anna. Prometo que tomo conta dela. Não pode deixá-lo escapar. Não pode. Não sabia o que havia de dizer. Ela olhou para mim e fiquei espantada com o terror que li nos seus olhos. Já não entendo mais nada. Não entendo o que está acontecendo. Todas estas coisas que tenho ouvido. E agora acontece isto. Tentei saber através de si. E agora isto. Já não sei quem são os bons e os maus. Calmamente, respondi. Não estou entendendo, Abby. O que é que tentou saber através de mim? Ela falou muito depressa. Naquela noite, no princípio da semana, tentei falar consigo sobre o assunto. Mas ele estava lá. Estava começando a entender, mas perguntei assim mesmo. Que noite? Ela pareceu confusa, como se não conseguisse se lembrar. Quarta-feira, respondeu. Quarta-feira à noite. Foi até minha casa nessa noite e depois arrancou rapidamente. Por quê? Ela gaguejou. Você tinha visita. Bill. Lembrei-me de que nos encontrávamos na varanda da frente, iluminados pela sua luz. Estávamos bem à vista e o carro dele estava parado na entrada. Era ela. Fora Abby que fora lá nessa noite, me vira com Bill, mas isso não explicava a sua reação. Por que teria entrado em pânico? Parecia um reeixo de puro medo apagar os faróis da frente e engatar marcha a ré. Estava dizendo, estas investigações. Ouvi coisas, rumores. Os policiais não podem falar consigo. Alguma coisa correu mal e é por isso que todas as ligações são transferidas para o hambúrguer. Deveria lhe perguntar. E agora andam dizendo que você se enganou nas análises da cirurgia. No caso de Lori Pedersen, que toda a investigação foi para o espaço por causa dos seus serviços e que, se não fosse isso, talvez a polícia já tivesse apanhado o assassino. Ela estava zangada e expectante, olhando furiosa para mim. Tenho de saber se é verdade. Tenho de saber o que vai acontecer à minha irmã. Como é que ela sabia que o PEC fora mal rotulado? Com certeza Beth não tinha lhe dito. Mas Beth tinha concluído as análises das preparações, e as cópias, todas as cópias de todos os relatórios dos laboratórios, estavam sendo diretamente enviadas a hambúrguer. Teria ele dito a Abby? Alguém do seu gabinete lhe teria dito? Teria ele falado com Tanner? Ou com Bill? Onde é que ouviu isso? Ouço muita coisa. A voz dela vacilava. Olhei para o seu rosto triste, para o seu corpo alquebrado pelo desgosto, pelo horror. Abby, eu lhe disse com muita calma, tenho certeza de que escuta muitas coisas. Também tenho certeza que muitas delas não são verdadeiras. Mesmo que haja um grão de verdade, a interpretação pode ser enganosa. E talvez deva perguntar a si própria por que razão alguém lhe contaria estas coisas. Qual será o verdadeiro intuito dessa pessoa? Ela hesitou. Só quero saber se é verdade aquilo que ouvi. Se os seus serviços cometeram algum erro. Eu não sabia o que devia responder. De qualquer forma, vou descobrir, lhe digo desde já. Não me subestime, doutora Scarpetta. Os policiais lidaram muito mal com a situação. Não pense que eu não sei. Aconteceu comigo quando fui seguida até em casa por aquele sacana. E também com Lori Pedersen quando ela ligou para 911 e eles só apareceram uma hora depois. Quando ela já estava morta. A minha surpresa era visível. Quando isto for revelado, continuou ela, os olhos brilhantes de lágrimas e de raiva, a cidade vai lamentar o dia em que nasci. As pessoas vão pagar. Vou fazer tudo para que certas pessoas paguem e sabe por quê. Eu olhava apavalhada para ela. Por que ninguém importante se preocupa quando mulheres são violentadas e assassinadas? Os mesmos vios da mãe que investigam os casos saem e vão ver-me sobre mulheres que são violentadas, estranguladas e retalhadas. Para eles é erótico. Gostam de ver isto em revistas. Fantasiam. Se calhar, até se veem quando olham para as fotografias dos locais do crime. Os policiais contam anedotas. Eu ouço-os a rir nos locais dos crimes. Ouço-os a rir na urgência. Na verdade, não é essa a intenção deles. A minha boca estava seca. É uma das formas que eles têm de se abstrair. Ouvi passos na escada. Olhando furtivamente para a porta, meteu a mão na bolsa e, desajeitadamente, tirou um cartão e escreveu um número. Por favor, se houver alguma coisa que me possa dizer depois de...
de estar tudo resolvido. Respirou fundo. Telefona-me. Entregou-me o cartão. Tenho o número do meu pager. Não sei onde vou estar. Não nesta casa. Por uns tempos. Talvez nunca mais. Marino estava de volta. Ebitou zangada. Sei o que vai perguntar, disse ela quando ele fechou a porta. E a resposta é não. Não havia homens na vida da Ena. Ninguém aqui de Richmond. Ela não andava com ninguém. Não dormia com ninguém. Sem dizer palavra, ele introduziu uma nova e apertou o botão para gravar. E quanto a si, Mr. Urbu, a respiração dela ficou presa na garganta. Tartamudeando, disse. Tenho uma relação íntima com uma pessoa de Nova York. Ninguém daqui. Apenas relações de trabalho. Estou vendo. E qual é exatamente a sua definição de uma relação de trabalho? O que quer dizer? Os olhos dela se arregalaram de medo. Ele toou, pensativo, por um momento e depois perguntou calmamente. Só gostaria de saber se deu conta de que esse sacana que a seguiu até em casa uma destas noites tem de fato andado a vigiá-la há várias semanas. O tipo do colgar preto. Bom, é um policial. Anda à paisana. Trabalha nos costumes. Ela atou, sem querer acreditar. Está vendo? Continuou Marino laconicamente. Foi por isso que ninguém ficou realmente preocupado quando apresentou queixa. Mr. Urbu. Bem, repare. Teria me preocupado, se o soubesse na altura, porque o tipo tem obrigação de ser melhor do que isso. Se ele anda a segui-la, a senhora não deve dar por isso. É o que eu quero dizer. Estava se tornando cada vez mais feio, mais cortantes as suas palavras. Mas o policial em questão também não gosta muito de si. Quando fui ao carro, falei com ele pelo rádio e soube a verdade. Admitiu que a andou incomodando-a deliberadamente, que perdeu um pouco a calma quando a seguiu naquela noite. O que é isto? Ela gritou em pânico. Andou me seguindo porque sou repórter. Bom, é um pouco mais pessoal do que isso, Mr. Urbu. Marino acendeu tranquilamente o cigarro. Lembra-se de ter feito, aqui há uns anos atrás, uma grande reportagem sobre o agente da Brigada de Costumes que se meteu no contrabando e que ficou viciado em cocaína. Com certeza que se lembra disso. Acabou por comer o seu próprio revólver. Deu um tiro na cabeça. Precisa se lembrar disso. Esse agente era colega do tipo que andou seguindo-a. Achei que o interesse dele por si o motivaria fazendo um bom trabalho. Acho que ele exagerou um bocado. Você? Gritou ela sem querer acreditar. Pediu-lhe para me seguir? Por quê? Eu digo. Uma vez que parece que o meu amigo correu demasiados riscos, a festa acabou. A senhora acabaria por descobrir que ele é policial. O melhor é pôr as cartas na mesa, mesmo aqui à frente da doutora. Uma vez que, de certa forma, também diz respeito a ela. Abby olhou desesperadamente para mim. Marino levou o seu tempo jogando a cinza no cinzeiro. Fez mais uma pausa e disse. Acontece que o gabinete da médica legista está sob bastante pressão, neste momento, devido às alegadas fugas de informação para a imprensa, o que significa que foram parar diretamente a si, Mr. Urbu. Alguém andou entrando no computador da doutora. Hamburger está apertando a doutora, causando uma série de problemas e fazendo uma porção de acusações. Eu tenho uma opinião diferente. Acho que as fugas de informação não têm nada a ver com o computador. Acho que alguém está entrando no computador para fazer crer que é daí que vem a informação, para dissimular o fato de que a única base de dados sendo violada são os ouvidos de Bill Boltz. Isso é uma loucura. Marino fumava, com os olhos postos nela. Divertia-se com a revolta dela. Eu não tive nada a ver com entradas em computadores. Explodiu ela. Mesmo que soubesse fazer isso, nunca, mas nunca, faria. Não posso crer. A minha irmã está morta. Meu Deus! Os olhos dela tinham uma expressão de desespero e estavam cheios de lágrimas. Oh, meu Deus! O que tudo isto tem a ver com Ena? Marino disse friamente. Cheguei ao ponto de não fazer a mínima ideia do que umas coisas têm a ver com as outras. Sei que algumas coisas que andou escrevendo não são do conhecimento geral. Alguém a está colocando a par. Anda lhe segredando coisas. Alguém anda ferrando a investigação por trás. Tenho curiosidade em saber por que razão alguém faria isso, a menos que tenha alguma coisa a esconder ou a ganhar. Não sei aonde quer chegar. Veja bem, ele interrompeu-o. Só acho um pouco estranho que há cerca de 5 semanas, mesmo a seguir ao segundo estrangulamento, tenha escrito um grande artigo sobre Bolt, uma história sobre um dia na vida dele. Um grande pé do menino bonito da cidade. Passaram um dia juntos, não foi? Acontece que, nessa noite, eu andava na rua, vi-os a saírem do Francos por volta das 10. Os policiais são metediços, especialmente se não tem mais nada para fazer, se as coisas na rua estão paradas. E acontece que o segui? Cale-se, murmurou ela, abanando a cabeça de um lado para o outro. Cale-se. Ele não lhe deu atenção. Bowles não a deixou no jornal. Levou-a para casa e, quando eu passei várias horas depois, bingo! O bonito Audi branco ainda estava lá, todas as luzes da casa apagadas. E o que acontece? Logo a seguir, começam a aparecer pequenos pormenores interessantes nos seus artigos. Acho que é essa a sua definição de uma relação de trabalho.
Abby tremia da cabeça aos pés, as mãos no rosto. Não consegui olhar para ela. Não consegui olhar para Marino. Fiquei tão confusa que mal entendia. A crueldade injustificada dele atacando-a com isto depois de tudo o que acontecerá. Não dormi com ele. A voz dela tremia tanto que ela mal conseguia falar. Não dormi. Não quis. Ele se aproveitou de mim. Pois, resfolegou Marino. Ela olhou para cima e fechou os olhos por uns momentos. Estive com ele o dia todo. A última reunião a que fomos só acabou depois das 7 da noite. Convidei-o para jantar. Disse que o jornal pagava. Fomos ao Francos. Só bebi um copo de vinho. Com um copo comecei a ficar tonta, terrivelmente tonta. Mal consigo me lembrar de ter saído do restaurante. A última coisa de que me recordo é de ter entrado no carro dele. Dele pegando na minha mão, dizendo que nunca tinha feito com uma repórter de casos de polícia. Não me lembro de nada do que aconteceu nessa noite. Quando acordei na manhã seguinte, ele estava lá. Por falar nisso, Marino apagou o cigarro. Onde estava sua irmã quando isso aconteceu? Aqui. Acho que estava no quarto. Não me lembro. Não tem importância. Nós estávamos lá embaixo. No sofá, no chão, não me lembro. Nem sei se ela soube. Ele pareceu enojado. Abby continuou nervosamente. Não podia acreditar. Estava morta de medo, mal disposta como se fosse envenenada. Notei que a dada altura, durante o jantar, quando me levantei para ir ao banheiro, ele poderia ter posto alguma coisa na minha bebida. Sabia que me tinha nas mãos. Sabia que eu não ia dizer nada à polícia. Quem iria acreditar se eu telefonasse e dissesse que um procurador do estado tinha feito uma coisa destas? Ninguém. Ninguém iria acreditar em mim. Lá isso é verdade, interrompeu a Marino. Sim, ele é um tipo bem parecido. Não precisa embebedar uma senhora para que ela vá para a cama com ele. Abby gritou. É um canalha. Provavelmente já o fez 1000 vezes e se safou. Ameaçou-me. Disse que, se eu contasse alguma coisa, me faria passar por vadia, me arruinaria. E depois? Perguntou Marino. Sente-se culpado e começa a lhe passar as informações. Não tenho nada a ver com o sacana. Acho que, se me chegasse muito a ele, seria capaz de lhe estourar os miolos. Nenhuma das minhas informações vem dele. Não podia ser verdade. O que Abby estava dizendo não podia ser verdade. Eu estava tentando esquecer tais armações. Eram terríveis. Mas, apesar das minhas recusas interiores, faziam sentido. Ela devia ter reconhecido imediatamente o Audi branco de Bill. Foi por isso que entrou em pânico quando o viu parado na entrada. Há pouco encontrara Bill dentro de sua casa e berrara para ele ir embora porque não aguentava olhar para ele. Bill me avisara de que ela era capaz de tudo, de que era vingativa, oportunista e perigosa. Por que me teria dito isso? Por quê? Será que estava preparando a sua defesa se Abby alguma vez o acusasse? Ele tinha mentido. Não rejeitar os alegados avanços dela quando a levou à casa depois da entrevista. O carro dele ainda estava parado lá na madrugada seguinte. Imagens das raras ocasiões em que, no início, Bill e eu estivéramos sozinhos no sofá da minha sala me passaram pela mente. Fiquei enojado ao me lembrar da sua súbita agressividade, da força bruta que eu atribuíra ao uísque. Seria este o seu lado obscuro? Seria verdade que ele apenas tinha prazer em subjugar, em possuir? Ele estava aqui, dentro desta casa, no local do crime, quando eu cheguei. Não me admiraria que fosse tão rápido aparecer. O seu interesse era mais do que profissional. Não estava apenas fazendo o seu trabalho. Teria reconhecido o endereço de Abby. Provavelmente soube de quem era a casa antes de qualquer outra pessoa. Queria ver, se certificar. Talvez até esperasse que a vítima fosse Abby. Assim, não precisaria temer este momento, que ela falasse. Sentada muito quieta, forcei uma expressão de impavidez. Não podia deixar transparecer nada. A dúvida que me assaltava. O abalo. Oh, meu Deus, faça com que ninguém note. Um telefone começou a tocar noutra sala. Tocou, mas ninguém atendeu. Ouvi passos na escada. Metal fazendo barulho contra a madeira, rádio soltando estalidos de estática. Os paramédicos levavam uma maca para o segundo andar. Abby mexia num cigarro e, de repente, atirou, juntamente com o fósforo a arder, para o cinzeiro. Se é verdade que tem me seguido, disse ela, baixando a voz, cheia de desprezo, e se a razão era ver se eu andava me encontrando com ele, dormindo com ele, para obter informações, então deve saber que o que eu estou dizendo é verdade. Depois do que aconteceu nessa noite, não me aproximei mais do olho da mãe. Marino não disse uma palavra. O seu silêncio serviu de resposta. Abby não estivera com Bill desde essa altura. Mais tarde, quando os paramédicos traziam a maca para baixo, Abby encostou à porta, se agarrando a ela com desespero. Observou a forma branca da irmã passando, olhou para os homens que desciam. O seu rosto uma máscara exangue de revoltado desgosto. Apertei-lhe o braço num gesto tácito de consolação e saí na esteira da sua perda incompreensível. O cheiro coou nas escadas, quando encarei a luz ofuscante do sol, que cega por um momento.
Capítulo 12. O corpo de Anna Yarborough, molhado de tantas lavagens, brilhava como mármore branco, iluminado pela luz que se encontrava por cima dela. Eu estava sozinha na morgue suturando os últimos centímetros da incisão em Y, que formava uma larga costura do púbis ao externo, se bifurcando no peito. Vingo tratara da cabeça dela antes de ir embora. O topo do crânio estava exatamente no lugar. A incisão na parte de trás do couro cabeludo fora fechada e completamente tapada pelo cabelo, mas a marca do nó, à volta do pescoço, parecia uma queimadura provocada por uma corda. O rosto dela estava entumecido e arroxeado e nem os meus esforços nem os da casa funerária poderiam alterá-lo. A campainha da entrada soou bruscamente. Olhei para o relógio. Passava pouco das 9 da noite. Cortando a linha com um bisturi, cobre-a com um lençol e descalcei as luvas. Ouvi Fred, o segurança, dizer alguma coisa a alguém no corredor enquanto eu puxava o corpo para uma maca e começava a empurrá-la para o frigorífico. Quando regressei e fechei a grande porta de aço, vi Marino encostado ao balcão da morgue fumando um cigarro. Observou-me em silêncio enquanto eu juntava amostras, tubos de sangue e começava a marcá-los com as minhas iniciais. Encontrou alguma coisa que eu precise saber? A causa da morte foi a chia devida ao estrangulamento causado pelo nó à volta do pescoço. Respondi maquinalmente. E vestígios? Perguntou ele atirando a cinza para o chão. Algumas brás. Bem, me interrompeu. Eu tenho algumas coisas. Bem, disse eu, no mesmo tom. Quero é sair daqui. Claro, exatamente a minha ideia. Acho que vou dar uma volta. Interrompi o que estava fazendo e olhei para ele. Tinha o cabelo úmido colado à cabeça, a gravata solta, a camisa branca, de manga curta, estava muito amarrotada atrás, como se tivesse passado muito tempo sentado no carro. Preso à axila esquerda, trazia o couro amarelo acastando com o revólver de cano comprido. A luz fria do abajur de teto parecia quase ameaçador, os olhos afundados em olheiras, os músculos do queixo contraídos. Acho que também precisa vir, acrescentou ele, sem grande ênfase. Por isso, vou esperar que tire a bata e telefone para casa. Telefonar para casa. Como ele sabia que tinha alguém na minha casa para quem eu precisava telefonar. Nunca lhe falará da minha sobrinha. Nunca lhe falará de Berta. Quanto a mim, nem sequer lhe dizia a respeito saber se eu tinha casa ou não. Estava prestes a lhe dizer que não tinha intenção de ir a lado nenhum com ele quando seu olhar duro me fez parar. Está bem, murmurei. Está bem. Ainda estava encostado ao balcão, fumando, quando atravessei a sala e me dirigi ao vestiário. Lavei o rosto no lavatório. Despi a bata e quei novamente de saia e blusa. A bolsa, a pasta e o casaco da saia estavam lá em cima, no meu gabinete. Fui buscar todas essas coisas e segui Marino até ao carro. Abri a porta do lado direito e a luz interior não acendeu. Enei-me lá dentro. Procurei o cinto de segurança e afastei algumas migalhas e um guardanapo de papel amarfanhado do banco. Saiu em marcha ré do estacionamento, sem dizer uma palavra. A luz do scanner piscava, de canal em canal, enquanto a central transmitia chamadas nas quais Marino não parecia estar interessado e que, muitas vezes, eu não entendia. Policiais resmungavam ao microfone. Alguns pareciam estar comendo, chamando o carro 345, carro 169 ao canal 3. 169 respondendo. Está livre? Assim, assim. Ocupado com pessoa no carro. Chame-me quando estiver livre. Entendido. 451. 451 respondendo. Movimentos estranhos na Lincoln, 170. As chamadas iam para o ar e sons de alerta ecoavam como um registro baixo num órgão elétrico. Marino dirigia em silêncio, passando pela baixa, onde as lojas estavam protegidas com grades de ferro, que se puxavam ao M do dia. Letreiros de neon vermelhos e verdes anunciavam garridamente lojas de penhores, sapateiros e bares. O Sheraton e o Marriott estavam iluminados como navios, mas se viam poucas pessoas na rua. Apenas grupos de transeuntes que vadiavam pelas esquinas. Ao passarmos, nos seguiam com o olhar. Só uns minutos depois é que notei para onde íamos. No Winchester Place diminuímos em frente ao 498, a residência de Abby Turbu. A casa de arenito parecia um casco de navio preto. A bandeira uma sombra que ondulava por cima da entrada. Não havia carros na frente da casa. Abby não estava. Pensei onde ela estaria morando. Marino virou lentamente para um beco estreito entre a casa dela e a do lado. O carro balançou por cima de sulcos enquanto os faróis projetavam uma luz oscilante sobre as paredes escuras dos edifícios de tijolo, varrendo latões de lixo presos a postes, garrafas quebradas e outros detritos. Depois de ter andado cerca de 6 metros dentro deste beco parou, desligou o motor e as luzes. Mesmo à nossa esquerda se via o quintal da casa de Abby, uma tira estreita de relva delimitada por uma cerca de arame, onde se via um letreiro, cuidado com o cão, cão esse cuja existência eu desconhecia. Marino tinha o holofote do carro ligado e o foco iluminava a escada de incêndio, enferrujada, na parte de trás da casa. Todas as janelas estavam fechadas e os vidros brilhavam sombriamente. O seu banco rangeu enquanto ele iluminava o quintal com a luz.
Estou esperando que me diga se está pensando o mesmo que eu. Constatei o que era óbvio. O letreiro. O letreiro na cerca. Se o assassino pensasse que ela tinha um cão, teria hesitado. Nenhuma das suas vítimas tinha cães. Se tivessem, provavelmente ainda estariam vivas. Acertou. E, continuei, calculo que tenha deduzido que o assassino deveria saber que o aviso não significava nada, que Abby e Anna não tinham nenhum cão. E como ele poderia saber disso? Sim, como poderia saber? Repetiu Marino devagar. A menos que tivesse uma razão para saber. Eu não disse nada. Acendeu o isqueiro. Como se, por exemplo, já tivesse estado na casa. Acho que não. Deixe lá de se fazer de boba, doutora, disse ele em voz baixa. Também puxei o cigarro e as minhas mãos tremiam. Estou vendo a cena. E acho que você também está. Um tipo que já esteve em casa da Abby Turbu. Não sabe que a irmã está aqui, mas sabe que não tem cão nenhum. E Miss Turbu é uma pessoa de quem ele não gosta muito porque ela sabe uma coisa que ele não quer que ninguém venha descobrir. Fez uma pausa. Sentia-o olhando para mim, mas me recusei a encará-lo ou dizer uma palavra. Está vendo? Ele já testou, certo? E talvez não tenha feito de propósito, porque age compulsivamente. Tem um parafuso a menos, por assim dizer. Está preocupado. Está com medo que ela fale. Que diabo? Ela é repórter. Pagam-lhe para ela contar os segredos obscenos das pessoas. Vai-se saber o que ele fez. Mais um olhar na minha direção, mas continuei calada. Então o que ele decide fazer? Decide matá-la e fazer com que se pareça com as outras. O único pequeno problema é que ele não sabe da existência da Anna. Também não sabe onde é o quarto de Abby porque, quando esteve na casa, nunca passou da sala. Por isso vai ao quarto errado, o quarto da Anna, quando entrou na sexta-feira à noite. Por quê? Porque é o que está com as luzes acesas, uma vez que Abby está fora. Bem, tarde demais. Já se comprometeu e ele não podia ter feito. Tentei evitar que a voz me tremesse. Bolt nunca faria uma coisa dessas. Ele não é um assassino, pelo amor de Deus. Silêncio. Em seguida, Marino olhou vagarosamente para mim, jogando a cinza fora. Interessante. Não disse nomes. Mas uma vez que o fez, talvez devêssemos continuar com o assunto, aprofundá-lo um pouco mais. Calei-me novamente. Estava começando a entender e sentia a garganta inchando. Bolas. Não ia deixar que Marino me visse chorar. Ouça, doutora, disse ele numa voz bastante mais calma. Não estou tentando aborrecê-la. Está bem? Quero dizer, o que faz na sua vida particular não me diz respeito. Está bem? Ambos são adultos livres. Mas eu sei o que acontece. Já vi o carro dele diante da sua casa. Da minha casa. Perguntei, admirada. O que? Olhe. Eu ando por toda esta maldita cidade. Mora na cidade, certo? Conheço o seu carro oficial. Também sei o seu endereço e conheço o Audi branco dele. Sei que, quando o vi em várias ocasiões parado em frente da sua casa nos últimos meses, ele não estava tomando nota de nenhum depoimento. É isso. Talvez não estivesse. E também não é da sua conta. Bem, El jogou a beata pela janela e acendeu outro cigarro. Agora me diz respeito. Pelo que fez a Miss Turbu. O que me faz pensar no que mais terá ele andado a fazer. O caso de Anna é quase igual aos outros. Retorqui, friamente. Não tenho dúvidas de que ela tenha sido assassinada pelo mesmo homem. E os esfregaços dela? Vai ser a primeira coisa que Betty vai fazer amanhã de manhã. Eu não sei. Bom, vou lhe poupar o transtorno, doutora. Bolds é um não secretor. Acho que sabe isso. Sabe há meses. Existem milhares de homens não secretores na cidade. Você podia ser um? Não podia. Sim, disse ele secamente. Talvez até pudesse ser. Mas não tem certeza. O fato é que tem certeza quanto ao Bolts. Quando autopsiou a mulher dele, no ano passado, fez um pé que encontrou esperma. O esperma do marido. Está escrito no relatório laboratorial que o tipo com quem ela teve relações antes de se matar é um não secretor. Que diabo? Até eu me lembro disso. Eu fui ao local. Se lembra? Não respondi. Eu não ia excluir nenhuma possibilidade quando entrei naquele quarto e a vi sentada com uma bonita camisola e um buraco no peito. Penso sempre, primeiro, que foi homicídio. O suicídio vem no M da minha lista, porque se não se pensar na primeira hipótese depois é um pouco tarde. O meu único erro, naquela altura, foi não ter feito as análises em Bolts que se costumam fazer nestes casos. O suicídio parecia tão óbvio, depois da doutora ter feito a autópsia, que considerei o caso encerrado. Talvez não o devesse ter feito. Naquela altura tinha boas razões para lhe tirar sangue, para me certificar de que o esperma dentro dela era dele. Ele disse que era. Disse que tinham feito amor de manhã cedo. Não pensei mais no assunto. Não tirei amostra nenhumas. Agora nem sequer posso perguntar. Não tenho nenhuma justificativa. Precisa lhe tirar mais alguma coisa, além do sangue, disse-o estupidamente. Se ele fora negativo, B negativo no sistema de grupos sanguíneos de Lewis, não se pode saber se é um não secretor. É preciso colher saliva?
Sim. Sei que tipo de análise são necessárias. Está bem. Não interessa. Sabemos o que ele é, certo? Eu não disse nada. Sabemos que o tipo que anda matando estas mulheres é um não-secretor. E sabemos que o Boltz conhece os pormenores dos crimes. Conhece-os tão bem que podia matar Anna e fazê-lo parecer com os outros. Bem, então vá buscar o seu kit e fazemos o DNA, disse eu, irritada. Vá em frente. Isso lhe dará certeza. Talvez o faça. Talvez o passe pelo laser para ver se ele também brilha. Lembrei-me do resíduo brilhante no pack mal rotulado. Seria que o resíduo vinha das minhas mãos? Seria que Bill lavava sempre as mãos com sabão Boravas? Encontrou cintilações no corpo de Anna? Perguntou Marino. No pijama e também na colcha. Nenhum de nós falou durante algum tempo. Depois eu disse, é o mesmo homem. Conheço o resultado das minhas investigações. É o mesmo homem. Sim, talvez seja. Mas isso não me faz sentir melhor. Tem certeza de que Abby disse verdade? Passei, ao M da tarde, pelo gabinete dele. Foi falar com ele, com o Boltz? Tartamudeei. Sim, fui. E obteve a sua confirmação? O tom da minha voz ia subindo. Sim. Olhou-me de relance. Obtive-a mais ou menos. Eu não disse nada. Tive medo de dizer alguma coisa. Claro que ele negou tudo e até ficou bastante zangado. Ameaçou processá-la por difamação, essa história toda. No entanto, não vai fazer isso. Não vai fazer barulho nenhum porque está mentindo. Eu sei e ele sabe que eu sei. Vi que levava a mão à coxa esquerda e, de repente, entrei em pânico. O gravador. Se está fazendo o que eu penso que está fazendo. Rebentei. O quê? Perguntou ele, surpreso. Se tem o gravador ligado. É. Protestou. Estava me coçando. Está bem? Que diabo? Me reviste. Diz-me se isso a faz se sentir melhor. Nem que me pagasse. Ele riu. Estava verdadeiramente se divertindo. Quer saber a verdade? Faz-me pensar no que terá realmente acontecido à mulher dele. Engoli em seco e comentei. Não havia nada de suspeito no que encontrei no corpo dela. Tinha resíduos de pólvora na mão direita. Ele me interrompeu. Sim, claro. Foi ela que puxou o gatilho. Não duvido disso. Was. Vai ver, agora sabemos por quê, não é? Talvez ele o faça há anos. Talvez ela tenha descoberto. Pondo o motor a trabalhar, ligou as luzes. Por momentos seguimos aos solavancos, entre casas, até a rua. Ouça, não ia me dar tréguas. Não quero ser indiscreto. Ou, melhor, isto não me dá prazer nenhum. Está bem? Mas a doutora o conhece. Anda com ele. Não anda? Um travesti caminhava de modo afetado pelo passeio, com a saia amarela roçando nas pernas bem feitas, os seios falsos, remes e altos, os bicos do peito eretos por baixo de uma t-shirt sem mangas, branca e justa. Um olhar vítreo pousou em nós. Anda com ele. Não anda? Tornou a perguntar. Sim. A minha voz mal se ouvia. E na última sexta-feira à noite, no princípio não consegui me lembrar. Não consegui pensar. O travesti se virou languidamente e caminhou para o outro lado. Levei a minha sobrinha para jantar fora e ao cinema. Ele também foi? Não. Sabe onde ele esteve na sexta-feira à noite? Abanei a cabeça. Não lhe telefonou? Nem nada. Não. Silêncio. Merda. Ele murmurou, frustrado. Se eu soubesse naquela altura. Se eu soubesse o que sei dele agora, teria passado pela casa dele só para ver onde diabo estava. Merda. Silêncio. Atirou a beata pela janela e acendeu mais um cigarro. Estava fumando um atrás do outro. Então há quanto tempo anda com ele? Há uns meses. Desde abril. Ele anda com outras ou apenas consigo? Acho que ele não anda com mais ninguém. Não sei. Pelos visto, há muita coisa sobre ele que eu não sei. Ele continuou com a implacabilidade de uma debulhadora. Reparou em alguma coisa de anormal a respeito dele. Eu quero dizer, não sei aonde quer chegar. A minha língua estava ficando entaramelada. Pronunciava as palavras como se estivesse adormecendo. Anormal, repetiu ele. Em relação a sexo. Eu não disse nada. Alguma vez foi violento consigo. Forçou alguma coisa. Fez uma pausa. Como é ele? É o animal que Abby Turbu descreveu? Consegue imaginá-lo fazendo uma coisa daquelas, como fez a ela? Eu ouvia-o sem o ouvir. Os meus pensamentos enfraqueciam e o iam, como se eu passasse de um estado consciente para a inconsciência. Agressividade, digo eu. Ele era agressivo. Notou alguma coisa de estranho. As imagens. Bill. As mãos que me esmagavam. Que me rasgavam as roupas, que me calcavam no sofá. Tipos como ele têm um padrão. Não andam atrás de sexo. Têm de subjugar. Sabe? Uma conquista. Ele era tão bruto. Enara a língua na minha boca. Eu não conseguia respirar. Não era ele. Era como se tivesse se transformado noutra pessoa. Não interessa nada que seja bem parecido, que possa fazê-lo quando quer. Está notando? Pessoas como ele são anormais. Anormais.
como Tony costumava fazer quando estava bêbado e zangado comigo. Quero dizer, ele é um maldito violador, doutora. Sei que não quer ouvir isso. Mas, bolas, é verdade. Parece que deve ter notado qualquer coisa. Bill bebia demais. Era pior quando bebia. Está sempre acontecendo. Nem acreditaria nos relatórios que recebo. Jovens senhoras que me chamam à casa delas 2 meses depois de ter acontecido. Finalmente, conseguem contar a alguém. Talvez uma amiga as convença a dar as informações. Banqueiros, homens de negócio, políticos. Encontram uma jovem num bar, pagam uma bebida e colocam um pouco de hidrato de cloral. Depois ela acorda na cama, com essa besta, e se sente como se um caminhão tivesse lhe passado por cima. Ele nunca tentaria uma coisa dessas comigo. Ele gostava de mim. Eu não era um objeto, uma estranha. Ou talvez fosse apenas cauteloso. Eu sei demais. Ele nunca se safaria. Esses ordinários conseguem se safar durante anos. Alguns deles durante a vida toda. Vai para o túmulo com tantas marcas no cinto como Jack, o matador de gigantes. Estávamos parados num sinal vermelho. Não fazia ideia nenhuma do tempo dessa parada. É a comparação certa, não é? O vadio que matava moscas e que punha uma marca no cinto por cada uma que matava. A luz parecia um olho vermelho vivo. Ele alguma vez lhe fez isso, doutora? O Boltz alguma vez a violentou? O quê? Virei-me, devagar, para ele. Olhava em frente, as faces pálidas no clarão vermelho do semáforo. O quê? Perguntei de novo. O meu coração batia desenfreadamente. A luz mudou de vermelho para verde e tornamos a arrancar. Alguma vez a violentou? Perguntou Marino, como se eu fosse alguém que ele não conhecesse, como se eu fosse uma das bonecas a cujas casas já fora chamado. Senti o sangue me subir ao pescoço. Alguma vez a magoou, tentou sufocá-la, alguma coisa. Explodi de raiva. Via manchas de luz, como se alguma coisa tivesse entrado em curto-circuito dentro de mim. Fiquei cega enquanto o sangue latejava na minha cabeça. Não, já lhe disse tudo o que sabia sobre ele. Absolutamente tudo o que tinha para lhe dizer. E ponto final. Atordoado, Marino se remeteu ao silêncio. De início, eu não soube onde nós estávamos. O grande mostrador branco do relógio utuava mesmo em frente enquanto sombras e formas se materializavam no pequeno parque das viaturas do laboratório, para lá do estacionamento. Não se via ninguém quando paramos ao lado do meu carro de serviço. Tirei o cinto de segurança. Eu tremia por todo o lado. Na terça-feira choveu. A água caía de um céu cinzento e os meus limpadores de para-brisa não conseguiam limpar o vidro suficientemente depressa. Fazia parte da de trânsito quase parada. O tempo espelhava o meu humor. O encontro com Marino me deixara secamente doente, de ressaca. Há quanto tempo saberia? Quantas vezes ele teria visto o Audi branco parado na minha entrada? Teria sido mais do que por curiosidade ociosa que ele passará pela minha casa. Queria ver como vivia a chefe arrogante. Provavelmente sabia o que o Estado me pagava e qual era o valor mensal da minha hipoteca. Luzes faiscantes me obrigaram a mudar para a faixa da esquerda e, ao passar por uma ambulância e pelos policiais que ordenavam o trânsito junto de uma furgoneta bastante amassada, os meus pensamentos sombrios foram interrompidos pelo rádio. Anna Yarborough foi violentada e estrangulada, e se imagina que tenha sido assassinada pelo mesmo homem que matou mais 4 mulheres em Richmond nos últimos 2 meses. Aumentei o volume e escutei o que já tinha ouvido várias vezes desde que saíra de casa. O assassinato parecia ser a única notícia em Richmond nesses dias. Últimas notícias. De acordo com uma fonte próxima dos investigadores, a doutora Lori Pedersen pode ter tentado ligar para 911 momentos antes de ser assassinada. Esta revelação, interessante, vinha na primeira página do Jornal da Manhã. O diretor da Segurança Pública, Norman Tanner, foi contatado em sua casa. Tanner leu um depoimento, obviamente preparado. A polícia está ao corrente da situação. Devido à suscetibilidade destes casos, não posso fazer comentários. Faz alguma ideia de qual será a fonte desta informação, Mr. Tanner? Perguntou o repórter. Não posso fazer comentários sobre isso. Não podia comentar porque não sabia. Mas eu sabia. A dita fonte próxima da investigação deveria ser a própria Abby. Não saíra nenhum artigo assinado por ela. Era óbvio que os editores retiraram-na da cobertura jornalística. Já não relatava as notícias. Agora ela era notícia. E me lembrei da sua ameaça. Alguém vai pagar. Queria que Bill, a polícia, o Estado e até Deus pagassem. Eu estava à espera de notícias sobre a violação do computador e sobre o PEC mal rotulado. Quem iria pagar era eu. Só cheguei à minha sala perto das 8h30 e, nessa altura, já se ouviam os telefones tocando desde o corredor. Repórteres. Queixou-se Rose ao entrar e pousou um maço de mensagens telefônicas no meu mata-borrão. Mensagens, revistas, há 1 minuto. Um tipo de Nova Jersey que diz que está escrevendo um livro. Acendi um cigarro. Aquela da Lori Pedersen ter chamado a polícia, acrescentou, com uma expressão de ansiedade. Que horrível se for verdade. Continue mandando todo mundo para o outro lado da rua,
Eu a interrompi. Qualquer um que telefone por causa destes casos deverá ser encaminhado para o Hamburger. Ele já me enviará diversos e-mails exigindo, imediatamente, uma cópia do relatório da autópsia de Anna Yarborough na sua mesa. No memorando mais recente, o imediatamente vinha sublinhado e ele acrescentara uma observação insultuosa. Aguardo uma explicação sobre o comunicado do Times. Estaria ele insinuando que eu, de certa forma, era responsável pela última fuga de informação para a imprensa. Estaria me acusando de ter falado a um repórter sobre o malogrado telefonema para 911. Hamburger não ia receber nenhuma explicação minha. Hoje não ia obter absolutamente nada de mim, mesmo que mandasse 20 memorandos e aparecesse em pessoa. O sargento Marino está aqui. Rose me enervou bastante ao acrescentar. Quer recebê-lo? Eu sabia o que ele queria. De fato, já tinha feito uma cópia do relatório para ele. Estava à espera que ele passasse mais tarde, quando eu já tivesse ido embora. Estava rubricando uma pilha de relatórios toxicológicos quando ouvi o seu andar pesado no corredor. Usava um impermeável azul marinho completamente encharcado. O cabelo ralo colado à cabeça, um ar cansado. Sobre ontem à noite, arriscou ele, ao se aproximar da minha mesa. O meu olhar fê-lo-se calar. Pouco à vontade, olhou à volta e abriu o impermeável, procurando os cigarros num bolso. Está chovendo a cântaros, murmurou ele. É uma expressão que não faz muito sentido se virmos bem. Fez uma pausa. Talvez pare de chover depois do meio-dia. Sem dizer uma palavra, entreguei uma fotocópia do relatório da autópsia de Anna Yarborough, que incluía os resultados serológicos preliminares de Betty. Não se sentou na cadeira, do outro lado da minha mesa, mas com onde estava pingando em cima do tapete. Começou a ler. Quando chegou à descrição geral, vi que olhou para o meio da página. O seu rosto tinha uma expressão dura quando olhou para mim e perguntou: quem sabe disto? Quase ninguém. O comissário já viu? Não. Tanner? Telefonou há pouco. Só lhe disse a causa da morte. Não mencionei os ferimentos. Continuou a ler o relatório durante mais um tempo. Mais alguém? Perguntou, sem levantar os olhos. Mas ninguém o viu. Silêncio. Não saiu nada nos jornais, disse ele. Nem na rádio, nem na televisão. Por outras palavras, o nosso delator não conhece estes pormenores. Olhei friamente para ele. Merda. Dobrou o relatório e enou num bolso. O tipo é um raio de um Jack, o estripador. Olhando para mim, acrescentou. Calculo que não tenha sabido nada do Boltz. Se tal acontecer, se esquive, se afaste dele. Que quer dizer com isso? A simples menção do nome de Bill era como se fosse uma ferroada. Não atenda às ligações dele. Não fale com ele. Faça como quiser. Não quero que ele obtenha uma cópia seja do que for neste momento. Não quero que ele veja este relatório ou que saiba mais do que já sabe. Ainda o considero um suspeito. Indaguei o mais calmamente possível. Diabos, eu já não tenho certeza de mais nada, retorquiu. O fato é que ele é o procurador do Estado e tem direito a tudo o que quiser, não é? Por outro lado, quero lá saber se ele é o raio do manda-chuva. Não quero que ele receba nada. Por isso só estou lhe pedindo que faça o que puder para evitá-lo, para fugir dele. Bill não passaria por aqui. Sabia que não ia ter notícias dele. Ele sabia o que Abby tinha dito a seu respeito e também sabia que eu estava presente quando ela o dissera. E, outra coisa, ele continuou, fechando o impermeável e virando a gola para cima até as orelhas. Se quer ficar chateada comigo, mas ontem à noite eu estava fazendo meu trabalho e se pensa que me diverti está muito enganada. Virou-se ao ouvir alguém pigarreando. Vingo hesitava à entrada da minha porta, com as mãos enadas nas suas elegantes calças brancas de linho. Viu um olhar de desdém no rosto de Marino. Passou por Vingo e saiu, fazendo tilintar nervosamente as moedas que trazia no bolso. Vingo se chegou à beira da minha mesa e anunciou. Doutora Scarpetta, está no átrio mais uma equipe de imagens. Onde está a Rose? Perguntei eu, tirando os óculos. As minhas pálpebras pareciam forradas com lixa. Deve estar no banheiro. Quer que eu diga para irem embora ou quê? Mande-os atravessar a rua. Respondi, acrescentando irritada. Tal como usemos com a equipe anterior e a anterior a essa. Com certeza, murmurou ele, mas não fez qualquer movimento para ir embora. Estava novamente mexendo nervosamente nas moedas. Mais alguma coisa? Perguntei, fazendo um esforço para ser paciente. Bem, tenho curiosidade em saber uma coisa. É sobre o Hamburger. Ele não é contra o tabaco? Ou estou confundindo com outra pessoa? O meu olhar se demorou no seu rosto sério. Não conseguia imaginar por que teria importância. É, decididamente, contra o tabaco, e muitas vezes ele toma posições públicas sobre o assunto. Bem que eu imaginava. Devo ter lido qualquer coisa sobre isso na página editorial e também ouvi na televisão. Segundo eu compreendi, tenciona proibir que se fumeie em todos os edifícios do HHSD no ano que vem. É verdade, respondi cada vez mais irritada. No próximo ano, por esta altura, a sua chefe vai ter de ir lá fora, na chuva e no frio, para fumar, como uma adolescente encabulada. Depois olhei para ele interrogativamente e perguntei.
Por quê? Encolheu os ombros. Apenas por curiosidade. Outro encolher de ombros. Acho que ele costumava fumar, mas que se converteu ou coisa assim. Que eu saiba, ele nunca fumou, lhe disse. O meu telefone voltou a tocar e quando levantei os olhos do meu registro de chamadas, Vingo já tinha ido embora. Marino acertara, pelo menos, numa coisa, no tempo. Naquela tarde, dirigi até Charlottesville debaixo de um céu azul deslumbrante e o único vestígio da tempestade matinal era a neblina que se elevava das pastagens junto à estrada. As acusações de Hamburger continuavam a me atormentar e tinha a intenção de saber o que ele tinha discutido com o Dr. Spiro Fortozis. Pelo menos, era essa minha ideia quando marquei uma entrevista com o psiquiatra. Na realidade, não era minha única razão. Conhecia Monos desde o início da minha carreira e nunca esquecera que ele fora meu amigo nesses tempos difíceis em que eu participava em reuniões forenses e não conhecia ninguém. Desabafar com ele era o mais reconfortante para mim, sem precisar recorrer a um psiquiatra. Estava no corredor mal iluminado do terceiro andar do edifício de tijolo onde cava o seu departamento. O rosto dele abriu num sorriso. Deu-me um abraço paternal, me beijando de leve no alto da cabeça. Professor de medicina e de psiquiatria na UVA. Ele era 15 anos mais velho que eu e tinha o cabelo branco dos lados e uns olhos bondosos por detrás de óculos sem aros. Normalmente vestia um terno escuro, uma camisa branca e uma gravata com riscas estreitas, que já estava fora de moda há tanto tempo que voltará a estar em voga. Sempre achará que ele podia ser o típico médico de província numa gravura de Norman Rockwell. A minha sala está sendo pintada, explicou ele, abrindo uma porta escura de madeira no meio do corredor. Por isso, se não se importar de ser tratada como uma paciente, nós vamos ficar aqui. Neste momento, me sinto como um dos seus pacientes, armei quando ele fechou a porta. A sala, espaçosa, tinha todo o conforto de uma sala de estar embora fosse um pouco neutra, desprovida de calor humano. Sentei-me num divã de couro acastanhado. Espalhadas pela sala, se viam pálidas aquarelas abstratas e várias plantas envasadas que não davam cor. Não havia revistas, livros ou, sequer, um telefone. Os abajures, nas mesinhas, estavam apagados e as persianas brancas levantadas o suficiente para permitirem que a luz do sol penetrasse tranquilamente na sala. Como está sua mãe, Kai? Perguntou Fortozis, puxando uma cadeira de braços bege. Sobrevive. Acho que vai viver mais tempo que todos nós. Ele sorriu. Pensamos sempre isso sobre as nossas mães. Infelizmente, raramente acontece. E a sua mulher e as suas ias? Estão bem. Os seus olhos mitavam. Parece cansada. Suponho que sim. Calou-se por um momento. Esteve no VMC. Começou ele no seu tom suave e afável. Penso se terá conhecido Lori Pedersen em vida. Sem precisar de mais perguntas, contei o que não tinha dito a mais ninguém. A minha necessidade do verbalizar era irresistível. Via uma vez, disse eu. Ou, pelo menos, tenho quase certeza. Tinha procurado exaustivamente na minha memória, especialmente durante aqueles momentos sossegados e introspectivos quando ia ou vinha do trabalho ou quando estava no quintal tratando das minhas rosas. Via a imagem de Lori Pedersen e tentava que correspondesse à imagem de um dos numerosos estudantes do VMC que se juntavam à minha volta nos laboratórios ou nos auditórios das aulas. Nesta altura, tinha-me convencido de que, quando estudará as suas fotograias dentro de casa, alguma coisa tinha se tornado claro. Ela me parecia familiar. No mês passado realizará uma palestra intitulada As Mulheres na Medicina. Lembro-me de olhar da porta para um mar de rostos jovens que se alinhavam nas lajes do auditório da Faculdade de Medicina. Os estudantes tinham trazido o almoço e estavam confortavelmente sentados nos seus lugares estofados avermelhados enquanto comiam e iam tomando as suas bebidas. O momento era igual a todos os outros anteriores e não havia nada de extraordinário ou particularmente memorável em relação a ele, a não ser em retrospectiva. Não tinha certeza, mas achei que Lori fora uma das mulheres que se aproximaram, depois, para fazer perguntas. Vi a imagem pouco nítida de uma loura atraente que usava uma bata. A única característica que eu recordava claramente eram os seus olhos verdes escuros e investigadores, quando me perguntou se eu achava realmente possível uma mulher conseguir ter uma família e uma carreira tão exigente como a médica. Lembro-me porque hesitei momentaneamente. Uma delas eu conseguirá, mas a outra certamente que não. De uma forma obsessiva, revira a cena várias vezes esperando que o rosto ficasse focado se eu me esforçasse o suficiente. Teria sido ela ou não. Nunca mais seria capaz de andar pelos corredores do VMC sem procurar aquela médica loura. Achava que não a voltaria a ver. Penso que era Lori, uma espécie de fantasma de um futuro horror que a relegava, pura e simplesmente, para um passado. Interessante, observou Fortozis na sua maneira pensativa. Por que acha que é importante tê-la conhecido nessa altura ou em qualquer outra? Contemplei a fumaça do meu cigarro. Não tenho certeza, a não ser que torna a sua morte mais real. Se pudesse voltar atrás, até esse dia, voltaria. Sim. E o que faria? Avisava-a. De certa forma, disse eu. De certa forma, tentaria desfazer o que ele fez. O que o assassino dela fez. Sim. Pensa nele.
Não quero pensar nele. Só quero fazer todos os possíveis para me assegurar de que ele será apanhado e punido. Não há punição igual ao crime. Nenhuma punição seria suficiente. Se ele for executado, não acha que é um castigo suficiente? Cai? Só se morre uma vez. Então, quer que ele sofra? Não tirava os olhos de mim. Sim, respondi. Como? Dor? Medo? Disse eu. Quero que eles sintam o medo que elas sentiram quando souberam que iam morrer. Não notei durante quanto tempo falará, mas a sala estava mais escura quando, finalmente, parei. Suponho que este caso esteja me incomodando de uma forma diferente dos outros, admiti. É como nos sonhos. Recostou-se para trás na cadeira e bateu levemente as pontas dos dedos. As pessoas dizem muitas vezes que não sonham quando é mais exato dizer que não se lembram dos sonhos. Incomodam-nos? Cai. Tudo isso nos incomoda. Esforçamo-nos por domar a maior parte das nossas emoções para que não nos devorem. Então parece que não estou conseguindo fazer isso muito bem. Spiro. Por quê? Suspeitei que ele soubesse muito bem, mas queria que fosse eu a dizer. Talvez por Lori Pedersen ser médica. Tenho afinidades com ela. Se calhar, estou fantasiando. Já tive a idade dela. De certa forma, já foi ela. Sim. E o que aconteceu a Lori podia acontecer com a Kai. Não sei se fui tão longe. Acho que sim. Sorriu um pouco. Acho que levou muitas coisas longe demais. Que mais? Ambugei. O que Fortozes teria lhe dito? Há muitas pressões periféricas, tais como políticas. Falei no assunto. Ah, sim. Ele ainda estava batendo com as pontas dos dedos umas nas outras. Isso sempre existe. As fugas de informação para a imprensa. Ambugei está com receio de que elas tenham saído dos meus serviços. Hesitei, esperando um sinal de que ele já estava a par. O seu rosto, impassível, não me disse nada. A sua teoria, segundo Ambugei, é que o conteúdo das notícias acelera a necessidade homicida do assassino e que, por isso, as fugas de informação poderiam ser, indiretamente, responsáveis pela morte de Lori. E agora também pela de Anna Yarborough. Tenho certeza de que, em breve, vou ouvir isso. É possível que as fugas de informação venham dos seus serviços. Alguém, um estranho, entrou na base de dados do computador, o que torna isso possível. Ou, melhor dizendo, me coloca numa posição em que não posso me defender. A não ser que descubra quem é o responsável, armou, objetivamente. Não vejo maneira de fazer isso. Pressionei-o. Falou com Ambugei. Ele me olhou bem de frente. Sim, falei. Mas acho que ele deu demasiada importância ao que eu disse, Kai. Nunca iria tão longe, a ponto de armar que a informação que, alegadamente, veio do seu serviço seja responsável pelos 2 últimos homicídios. Por outras palavras, as 2 mulheres estariam vivas se não fossem as notícias. Eu não disse isso. Tenho certeza de que o meu alívio foi visível. No entanto, se Ambugei ou qualquer outra pessoa tensionar fazer um grande alarido das ditas fugas de informação que podem ter vindo do computador dos seus serviços, lamento, mas acho que não posso fazer nada. Na verdade, sinto que há um elo significativo entre a publicidade e a atividade do assassino. Se as informações sigilosas resultam em histórias inamadas e maiores títulos de jornais, então sim, Ambugei ou qualquer outra pessoa pode pegar no que eu disse e usá-lo contra os seus serviços. Entendeu o que eu quero dizer? Está dizendo que não consegue desativar a bomba. Respondi já desanimada. Inclinando-se para frente, me disse redondamente. Estou dizendo que não posso desativar uma bomba que nem sequer vejo. Que bomba? Está sugerindo que alguém quer envolvê-la? Não sei. Respondi cuidadosamente. Tudo o que lhe posso dizer é que o município vai ser atacado por causa da chamada para 911 que Lori Pedersen fez pouco antes de ser assassinada. Leu sobre isso? Ele acenou com a cabeça, interessado. Ambugei me telefonou para discutir o assunto muito antes da história desta manhã. Tanner estava lá. E Bowles também. Disseram que poderia acontecer um escândalo, um processo judicial. Nessa altura, Ambugei ordenou que toda a informação futura para a imprensa fosse encaminhada para si. Eu não posso fazer quaisquer comentários. Ele disse que você achava que as fugas de informação para a imprensa, as histórias subsequentes, estão aumentando a atividade do assassino. Fui longamente interrogada sobre essas fugas, sob a potencialidade da sua fonte ser dos meus serviços. Não tive outra hipótese senão admitir que alguém entrará na base de dados. Compreendo. E pela forma como tudo isto evoluiu, prossegui. Comecei a ter uma vaga impressão de que, se houver algum escândalo, vai ser sobre o que supostamente tem acontecido nos meus serviços. A implicação é a seguinte: prejudiquei a investigação. Talvez tenha sido a causa indireta da morte de mais mulheres. Fiz uma pausa. Estava falando mais alto. Por outras palavras, vejo que toda a gente está ignorando o fato da malograda chamada para 911, porque estão todos muito ocupados se enfurecendo com o Ocme, ou seja, comigo. Ele não fez qualquer comentário. Acrescentei, cansada. Se calhar, eu estou ficando obcecada por nada. Talvez não. Não era isso que eu queria ouvir. Teoricamente, explicou ele,
Podia acontecer, tal como acabou de resumir. Alguns grupos podem querer que aconteça assim para salvar a própria pele. O médico legista é um bode expiatório acessível. O público, em geral, não entende o que ele faz, tem impressões e suposições repreensíveis e bastante horríveis. As pessoas não gostam de imaginar uma pessoa cortando o corpo de um ente querido. Veem-no como uma mutilação, a derradeira humilhação. Por favor, interrompi. Ele continuou delicadamente. Está entendendo o que eu quero dizer? Bem demais. É uma pena que o computador tenha sido violado. Meu Deus, quem me dera que ainda usássemos máquinas de escrever. Ele olhou pensativamente pela janela. Falo como advogado, Kai. Os seus olhos se viraram para mim com uma expressão taciturna. Aconselho-a a ser muito cuidadosa, mas recomendo que não se deixe levar por isto ao ponto de se distrair da investigação. Políticas sujas ou medo delas podem lhe causar instabilidade a ponto de poder cometer erros, poupando aos seus antagonistas o trabalho de forjá-los. Lembrei-me das preparações mal rotuladas. Sentia um nó no estômago. Ele acrescentou. Acontece o mesmo às pessoas num barco que está afundando. Podem se tornar selvagens. Cada um por si. O melhor é sair do caminho. Não se coloque numa posição vulnerável quando as pessoas estão entrando em pânico. E as pessoas, em Richmond, estão entrando em pânico. Algumas estão, concordei. O que é compreensível. A morte de Lori Pedersen podia ser evitada. A polícia cometeu um erro imperdoável quando não deu prioridade à sua chamada para 911. O assassino ainda não foi apanhado. Continuam morrendo mulheres. O público culpa os funcionários públicos que, por sua vez, tende a encontrar alguém a quem culpar. É a natureza do animal. Se a polícia ou os políticos conseguirem passar a responsabilidade para outra pessoa, falam. Sim, para outra pessoa, ou seja, diretamente para mim, redargui com azedume, pensando automaticamente em Cagney. Isto teria acontecido com ele. Sabia qual era a resposta, mas, mesmo assim, exprimia-a em voz alta. Não posso deixar de pensar que sou um alvo fácil por ser mulher. É uma mulher num mundo de homens, respondeu Fortozis. Sempre será considerado um alvo fácil até que os rapazes descubram que você tem força. E tem. Sorriu. Assegure-se de que eles o sabem. Como? Existe alguém no seu departamento em quem Cone em absoluto? Perguntou. O meu pessoal é muito leal. Ele fez orelhas surdas à observação. Conança, Kai. Quero dizer, alguém a quem Cone a sua vida. A sua analista de informática, por exemplo? Margaret sempre foi eu. Respondi hesitante. Mas Conar a minha vida? Acho que não. Mal a conheço, pelo menos no plano pessoal. Rero-me a sua segurança. A sua melhor defesa, se quiser pensar assim, seria descobrir, de alguma forma, quem anda entrando no seu computador. Pode não ser possível. Mas se houver uma hipótese, suspeito que seria preciso uma pessoa com bastante treino em computadores para fazê-lo. Um detetive especializado, alguém em quem Cone. Acho que não seria sensato envolver alguém que mal conhece, alguém que poderia falar demais. Não me lembro de ninguém, contrapus. E mesmo que descobrisse as notícias podiam ser ruins. Se for um repórter que anda entrando no computador, não vejo como resolveria o meu problema ao descobrir isso. Talvez não. Mas se eu fosse você, tentaria. Pensei no que estava me sugerindo. Tive a sensação de que ele tinha as suas próprias suspeitas. Vou me lembrar de tudo isto, ele prometeu. Quando se receber chamadas por causa destes casos, Kai. Se alguém me pressionar, por exemplo, sobre o fato de as notícias exacerbarem a ânsia do assassino, esse tipo de coisas. Uma pausa. Não tenciono ser usado. Mas também não posso mentir. O fato é que a reação do assassino à publicidade, o seu por outras palavras, é um pouco invulgar. Limitei-me a ouvi-lo. Nem todos os serial killers gostam de ler sobre si próprios, para dizer a verdade. O público tende a achar que a grande maioria das pessoas que cometem crimes horrendos quer reconhecimento, querem se sentir importantes. Como o Hinckley. Dá um tiro no presidente, no mesmo instante, é um herói. Uma pessoa desajustada e antissocial, que não consegue manter um emprego e um relacionamento normal com quem quer que seja, é, de repente, internacionalmente conhecida. Esses tipos são a exceção, a meu ver. É um extremo. O outro extremo são os Lucas e Tuolis. Fazem o que fazem e muitas vezes nem sequer cão o tempo suficiente na cidade para lerem as notícias. Não querem que ninguém saiba. Escondem os corpos e os vestígios. Passam muito tempo na estrada, andando de lugar em lugar, procurando no caminho os próximos alvos. Tenho a impressão, baseada num estudo do motivo do assassino de Richmond, de que ele é uma mistura de ambos os extremos. Faz isso porque sente necessidade, mas não quer ser apanhado de forma alguma. Mas também próspera com a atenção, quer que toda a gente saiba o que ele fez. Foi isto que disse a Hamburger. Indaguei. Acho que as coisas ainda não estavam tão claras quando falei com ele ou qualquer outra pessoa na semana passada. Foi preciso o assassinato de Anna Yarborough para me convencer. Por causa de Abby Turbu. Sim, se ela é que devia ser a vítima, continuei.
Não havia melhor maneira de chocar a cidade e aparecer nas notícias nacionais do que matar a repórter famosa que tem dado cobertura às histórias. Se Abby Turbu era a vítima pretendida, a sua escolha me parece bastante pessoal. Parece que os primeiros 4 foram impessoais, assassinatos de estranhos. O agressor não conhecia as vítimas, perseguia-as. Foram alvos fortuitos. Os resultados dos testes do DNA confirmarão se trata do mesmo homem, disse eu, convencida de que era nisso que ele estava pensando. Mas eu tenho certeza. Nem por um minuto acredito que Anna foi morta por engano por uma pessoa que podia andar atrás da irmã. Fortozis disse. Abby Turbu é uma celebridade. Por um lado, perguntei a mim mesmo se era ela a vítima pretendida. Será que faz sentido o assassino ter cometido um erro e matado a irmã? Por outro, se a vítima pretendida era Anna Yarborough, a coincidência de ser irmã de Abby não é um tanto chocante. Já aconteceram coisas mais estranhas. Claro, nada é certo. Podemos fazer conjecturas na vida inteira e nunca conseguir definir exatamente. Por que isto ou por que aquilo? O motivo, por exemplo, terá sofrido maus tratos da mãe, abusos sexuais, etc., etc. Será que está se vingando da sociedade, mostrando desprezo pelo mundo? Quanto mais tempo exerço esta profissão, mais acredito no que a maior parte dos psiquiatras não quer ouvir, ou seja, que muitas dessas pessoas matam porque gostam de matar. Cheguei a essa conclusão há muito tempo, lhe disse, infuriada. Acho que o assassino de Richmond está se divertindo. Ele continuou calmamente. É muito esperto, muito determinado. Raramente comete erros. Não estamos lidando com nenhum doente mental com lesões no lobo frontal direito. Também não é um psicótico, com certeza. É um sádico sexual. Tem uma inteligência acima do normal e consegue se integrar bem na sociedade de forma a manter uma personalidade aceitável. Acho que tem um emprego útil em Richmond. Não me surpreenderia minimamente se tivesse uma ocupação, um hobby, que o pusesse em contato com pessoas traumatizadas ou feridas ou pessoas que possa facilmente controlar. Que tipo de ocupação, exatamente? Perguntei, pouco à vontade. Pode ser qualquer uma. Estou disposto a apostar que é suficientemente esperto e competente para fazer qualquer coisa de que goste. Doutor, advogado, chefe de índios? Lembrei-me de Marino. Recordei a Fortozis, mudou de opinião. No princípio achava que ele podia ter cadastro ou antecedentes de uma doença mental, talvez ambas as coisas. Alguém que tivesse acabado de sair de uma instituição mental ou de uma prisão, à luz destes 2 homicídios, me interrompeu. Especialmente se Abby se encaixar, não penso nada disso. Os criminosos psicóticos raramente têm a capacidade de iludir várias vezes a polícia. Sou de opinião que o assassino de Richmond tem experiência, que provavelmente matou noutros lugares e que conseguiu escapar à detenção com tanto êxito como agora. Acha que ele se muda para um lugar novo, que mata durante vários meses e que depois se muda novamente. Não necessariamente, respondeu. Pode ser suficientemente disciplinado para mudar para um novo lugar e arranjar um emprego. É possível que espere uns tempos até começar. Quando começa, não consegue parar, e em cada território novo, precisa de mais para se satisfazer. Está se tornando cada vez mais ousado, perdendo o controle. Anda fazendo chacota da polícia e se diverte por ser a maior preocupação da cidade, isto é, através da imprensa, e possivelmente através da escolha das suas vítimas. Abby, murmurei, se era realmente ela que ele queria. Ele acenou com a cabeça. Essa foi nova, a coisa mais ousada e temerária que ele fez se dispôs a matar uma famosa repórter de casos policiais. Teria sido a sua maior façanha. Pode haver outros componentes, empatias e projeção. Abby escreve sobre ele e ele acha que tem alguma coisa de pessoal com ela. Desenvolve uma relação com ela. A sua raiva e as suas fantasias se concentram nela. Mas se ferrou. Retorqui furiosa. A sua maior façanha e ele acabou por estragar tudo. Exatamente. Pode não conhecer Abby assim tão bem para saber qual é o aspecto dela, para saber que a irmã foi morar com ela no último outono. Manteve um olhar sereno ao acrescentar. É bem possível que não soubesse que a mulher que matou não era Abby até ver os noticiários ou ler os jornais. Fiquei surpresa com a ideia. Não tinha pensado nisso, o que me preocupa bastante. Recostou-se na cadeira. O quê? Pode ir novamente atrás dela. Eu duvidava seriamente disso. Preocupa-me. Parecia que estava pensando em voz alta. Não aconteceu da forma como ele esperava. Pensa que fez gura de bobo. Isto pode servir apenas para torná-lo ainda mais perigoso. Que grau de violência ele tem de atingir para ser qualificado como mais perigoso? Retorqui, acaloradamente. Sabe o que ele fez a Lori? E agora a Anna. A expressão dele me fez calar. Telefonei para Marino pouco tempo antes de você chegar aqui. Kai. Fortozzi sabia. Sabia que os esfregaços vaginais de Anna Yarborough deram negativos. Provavelmente, o assassino falhara o alvo. A maior parte do sêmen que eu recolhera estava na coxa e nas pernas dela. Ou então o único objeto que ele usará, com sucesso, fora a faca. Os lençóis por baixo dela estavam tesos e escuros do sangue seco.
Se não a tivesse estrangulado, provavelmente ela teria sangrado até a morte. Ficamos sentados, num silêncio opressivo, com a imagem terrível de uma pessoa que tinha prazer em causar uma dor horrenda a outro ser humano. Quando olhei outra vez para Fortozzi, a expressão dos seus olhos era melancólica e parecia exausto. Acho que foi a primeira vez que notei de como tinha envelhecido. Consegui ouvir e ver o que acontecerá a Anna. Sabia estas coisas ainda mais distintamente que eu. O ambiente, dentro da sala, se tornou pesado. Levantamo-nos ambos ao mesmo tempo. Fui pelo caminho mais longo até ao carro, atravessando o campus em vez de seguir pela rua estreita que dava acesso ao parque de estacionamento. As montanhas Blue Ridge formavam ao longe um oceano nebuloso e gelado. A cúpula da rotunda era de um branco cintilante e longa sombra se espalhava pelos gramados. Conseguia sentir o perfume das árvores e da relva ainda aquecida pelo sol. Grupos de estudantes deambulando, rindo e conversando sem repararem em mim. Quando ia passando por baixo dos galhos gigantes de um carvalho, o meu coração deu um salto ao ouvir o ruído súbito de passos atrás de mim. Virei-me bruscamente e vi um jovem que fazia jogging olhando para mim, abrindo a boca de espanto. Distingui, por um momento, um par de shorts vermelhos e longas pernas bronzeadas antes dele cruzar uma calçada e desaparecer.